esse clima de informalidade. Gente, boa noite a todos, boa noite a todas. Fico muito feliz de, mais uma vez, a gente estar aqui conseguindo fazer, conforme planejado, a nossa capacitação, mais uma capacitação desse mês. Na quinta-feira a gente tem outra, vou falar dela daqui a pouquinho, mas agradecer, antes de mais nada, a parceria, porque sem a parceria dos nossos colegas e de tantos anos, como é o caso do Peter, como é o caso da Aline, a gente não conseguiria ter aqui momentos como esse, de trazer informações que são informações relevantes, de temas importantes, com informações verificadas, exatamente para a gente conseguir fazer com que o CRQ3 seja uma fonte confiável de informações. O próprio Conselho Federal de Química, o próprio CFQ, lançou no último ano exatamente um hub de combate à desinformação. Então, foi feito um grupo exatamente para que a gente analisasse todas as questões de informações que, às vezes, circulam hoje, né? É muito fácil a pessoa disponibilizar uma informação nas redes e, muitas vezes, a informação não é exatamente a informação mais confiável. A gente lembra que, na época da vacina, né, como a gente teve que provar uma coisa que já está mais do que provado pela ciência, até para os nossos amigos, para os nossos familiares. Então, mais do que nunca, o CRQ quer realmente poder contribuir, trazendo informações de relevância e entendendo que isso ajuda na capacitação dos profissionais, capacitação dos futuros profissionais. Ontem eu indiquei esse evento para muitos dos meus alunos. Segunda-feira é um dia que eu tenho muitas turmas, então fiz questão de reforçar para todos, para que estivessem aqui presentes. Então, a gente entende que o CRQ pode, sim, com esses contatos profissionais que a gente tem, com profissionais da química que querem poder contribuir com a sua categoria profissional, trazer eventos como esse, totalmente gratuitos, que podem ajudar até na recolocação de um profissional, de um colega nosso que, por algum motivo, não está colocado nesse momento, ou o primeiro emprego, o primeiro estágio de um aluno, de um futuro profissional da química. Então, começar agradecendo a presença de todos, dizendo que esse é mais um, então, dos eventos que o CRQ3, o CRQ da terceira região, quer levar para os seus associados, para os colegas da área da química. A gente tem um calendário que vai ter pelo menos uma dessas capacitações por mês. A nossa média, a gente quer aí ter no mínimo duas, mas ao menos uma a gente vai garantir, né? Então, enfim, vamos tentar duas, três, vamos tentar ao máximo, mas pelo menos uma vamos garantir. Como eu falei, na quinta-feira, antes de trazer exatamente para esse tema, na quinta-feira a gente tem uma outra capacitação gratuita para formação, para trazer informações sobre o que é ser responsável técnico, o que é ter uma responsabilidade técnica, né? Todos os profissionais da química podem ter esse tipo de atividade e a gente precisa, como conselho profissional, informar aos profissionais quais são as suas responsabilidades, né? Quais são os seus deveres quando aceitarem uma responsabilidade técnica para uma empresa. Vindo aqui para a nossa palestra, a gente vai, então, trazer essa palestra hoje de agrotóxicos, fatos e mitos. Tive a satisfação de encontrar, no fim do ano passado, num evento do Conselho Federal de Química, um colega de muitos anos, que é o Peter. Fizemos aí uma pós-graduação no século passado, né, Peter? Literalmente, então fizemos uma pós-graduação juntos. Entregou a idade, né? Pois é. Mas, enfim, fizemos, e aí o Peter seguiu aí a situação. Na época, essa pós tinha relação com a parte da vigilância sanitária, e hoje o Peter está já há muitos anos na vigilância sanitária. Você atua em Brasília há muitos anos também, né, Peter? Isso. Desde 2000. E aí, conversando com ele, perguntei se ele não toparia deixar um pouco aqui, partilhar um pouco do seu conhecimento nessa área de agrotóxicos. Eu me lembro que há muitos e muitos anos a gente fez um concurso de monografia no CRQ, que era agrotóxico ou defensivo agrícola, né? Sempre tentando tirar um pouco essa coisa da química do mal, né? O agrotóxico. Agrotóxico o que é de ruim, o que tem de necessário hoje nesse sentido. Agradeço, então, ao Peter.
Antes de passar a palavra a vocês, quero apresentar a todos, aqueles que não conhecem, a nossa diretora, Aline Mesquita, é também conselheira titular do Conselho Regional de Química, é coordenadora da Câmara Técnica de Meio Ambiente. Tive a honra de ter a Aline como companheira na CTMA, quando eu coordenava durante muitos anos, e fiz questão de indicá-la para a coordenação quando eu saí, e ela brilhantemente conduz aí a Câmara Técnica de Meio Ambiente do CRQ. E a ideia de trazer a Aline junto com o Peter é porque a gente tem uma questão muito grande, né? Enfim, estamos na área da química, então somos, muitas vezes, produtores de defensivos agrícolas. E a gente tem sempre a preocupação, e todos aqui sabem, né, a minha preocupação e meu envolvimento na área ambiental, e achei interessante ter a Aline, coordenadora da Câmara Técnica de Meio Ambiente, exatamente nessa conversa com o Peter aqui, tentando entender e chegar a um ponto de equilíbrio, né? Precisamos ter defensivos agrícolas, são produtos seguros, há uma agência de fiscalização que faz aí a separação do joio e do trigo, há uma necessidade de uso desse produto e quais os limites para que a gente garanta a proteção do meio ambiente e da saúde das pessoas. Então, é esse o mote desse evento de hoje. Agradeço mais uma vez a todos que estão aqui presentes, agradeço ao Peter e à Aline, agradeço ao Floriano, que é o nosso mestre de cerimônias, aí, a pessoa que mexe com toda essa tecnologia nossa. Agradeço aí por tudo e desejo a todos um ótimo evento, uma ótima palestra. Arley, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço aí essa brilhante abertura que você fez do nosso evento, e como conversado com o Peter, né, anteriormente, a gente segue, então, eu dou mais uma vez boa noite a todos, a gente vai seguir com o nosso evento. O Peter, ele, como a Arley já apresentou, ele é um servidor da Anvisa, e ele vai agora falar para a gente sobre agrotóxicos, fatos e mitos. Ele trouxe uma apresentação para a gente, então eu deixo com o Peter para que você faça a sua apresentação, e aí, ao fim, eu retorno, a gente bate aquele papo, né, troca um pouco mais e até traz as perguntas. Também peço a vocês que qualquer pergunta que vocês tenham ao longo da apresentação, vocês podem deixar no chat. E lembrando que todos que estão participando vão ter direito ao certificado também, tá? Ao fim do nosso evento, o CRQ vai estar encaminhando o certificado para vocês. Bom, então, Peter, deixo com você, e qualquer coisa é só também chamar aqui que a gente pode verificar. Maravilha, tá? Qualquer coisa também que tiver, meu áudio estiver ruim, apresentação, câmera, pode sinalizar e a gente muda aqui. Então tá, então vou começar assim, agradecendo também, né? Faço minhas as suas palavras, Arley, Aline, Floriano, que ajudaram a viabilizar essa apresentação. Agradeço ao CRQ, outros amigos, né, de longa data que eu tenho aí do CRQ do Rio de Janeiro, capazes de estarem presentes. Então, aproveito, inclusive, para dizer, para quem não sabe, que eu sou do Rio de Janeiro, eu moro há 24 anos em Brasília, e a gente entregando a idade de novo, né? Vim para a Anvisa em 2000, agosto de 2000, está quase fazendo 24 anos. Sou químico de formação pela UFRJ, aí no Rio de Janeiro. Depois eu fiz um mestrado também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a parte prática foi essencialmente toda na Fundação Oswaldo Cruz, em Farmanguinhos, né? Que é uma área lá da Fiocruz de produção de fármacos, de pesquisa, e eu tenho gratas lembranças, só tenho boas recordações de lá, 6, 7 anos que eu passei na Fundação Oswaldo Cruz, tanto na Fiocruz como na UFRJ, então está sendo bom, assim, rever, entre aspas, né, a distância, mas rever e conversar com muitos amigos que eu sei que estão presentes. Daí eu, como eu falei, eu trabalho na Anvisa na Gerência Geral de Toxicologia, desde que eu entrei na Anvisa, eu nunca mudei de área. É a área que é responsável pela regulação de agrotóxicos, seus componentes e afins aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho de fatos e mitos, informação e desinformação antes, né, um preâmbulo aqui. Eu gostei dessa metáfora que eu achei, estou citando a referência para quem tiver interesse.
substâncias químicas, né, ou produtos químicos são como as pessoas, né? Algumas são boas, outras são ruins, e a maioria está no meio do caminho, né? Nenhuma coisa nem outra. Eu acho que é válido, né? Eu até ouso estender um pouquinho e afirmar que todo produto químico, toda substância química é tóxica, né? Mas como assim toda substância química é tóxica? Sim, toda substância química é tóxica, toda, sem exceção. Até a água pode matar. Okay. Umas são mais e outras são menos, né? Umas são mais tóxicas que as outras. É mais ou menos uma outra forma de falar o que consta nessa frase aqui. E quem nunca, né? Quem nunca se deparou com algo desse tipo, uma frase desse tipo, né? Vendo produtos naturais sem química, está no rótulo, na embalagem de tantos produtos, a gente vê às vezes até nas lojas, né? E esse site eu achei interessante, porque inclusive ele já desmistifica isso. Fala, como assim? Tudo tem química? Existe inclusive um ramo da ciência, da química, que é a química de produtos naturais, é química também. E não quer dizer que todos fazem bem e a química sintética é ruim, é do mal, e a química natural faz bem, né? Passaria o dia inteiro aqui, falaria outra apresentação só para citar exemplos de substâncias químicas naturais, inclusive algumas presentes na alimentação, não é para assustar ninguém, mas tem vários alimentos que são mutagênicos, carcinogênicos, que podem fazer mal também. É assim, então não é porque é da natureza que faz bem e é sintético que faz mal. Rapidamente, antes de entrar na questão da desinformação, queria diferenciar um pouquinho das pessoas que não têm muita, né, afinidade, familiaridade com o assunto, que é normal você ver essa confusão nos leigos, você vê na grande mídia, absolutamente normal, a mistura, a confusão entre perigo e risco, né? São parecidos, mas não é a mesma coisa, acho que esse quadrinho ilustra bem, quer dizer, o perigo é inerente à substância química, um animal perigoso, ou seja lá o que for, né? E o risco é a probabilidade, né? Você já começa a falar em exposição, quanto aquele perigo pode te fazer mal. Então, tem o exemplo do tubarão, tem o exemplo do leão dentro da jaula, do urso, do tigre dentro da jaula, é um animal perigoso, ou seja, ele confunde, leão, tigre, mas ele está dentro da jaula, o perigo dele é inerente a ele, continua sendo perigoso. Você está lá olhando para ele, no zoológico, seja onde ele for, ele não vai fazer nada contigo, ao menos que você comece a chegar muito perto, bote sua mãozinha para dentro. Aí vem alguém lá e abre a jaula, pô, aí pronto, aí o perigo vira risco. Entendeu? Alguém abriu a jaula, não deu tempo de você correr, e se for leão, você corre e sobe na árvore, tá, amigo? Porque ele não sobe na árvore, mas se for leopardo, não sei nem se isso adianta agora. Então, é por aí o negócio, tá? O risco envolve a exposição. E aqui, pegando aqui de uma amiga que deve estar assistindo também, um emprestado, citei a fonte, um slide que eu acho muito bacana, né, de percepção e comunicação de risco. O que é seguro, o que não é seguro, o que eu posso consumir, o que eu não posso. As pessoas se perguntam isso, né? How safe is safe enough? Né? O quão seguro é seguro o suficiente? Né? Tem um caráter subjetivo. Não há uma resposta técnica, matemática, para dizer até aqui eu posso, daqui para lá já não é mais seguro, é inseguro. Então, isso começou, essa publicação dos anos 70, final de 60, início de 70, se começou a questionar isso, né? Risco versus benefícios tecnológicos, e foi a década dos anos 70 em que começou, primeiro nos Estados Unidos, depois no resto do mundo, esse ramo do gerenciamento do risco, que é a percepção, esse ramo do risco, que é a percepção e comunicação dos riscos. Então, estou tentando botar aqui botando um slide aqui também, tem até um aqui que é bem humorado, né? O que seria o risco real versus percebido. Um exemplo, eu boto o risco real entre aspas, né? Porque não existe muito essa coisa de risco real, né? Que tá ali, o risco está ali fora esperando para ser medido, né? Não é bem assim, depende das nossas percepções, justamente. E eu costumo dizer que a percepção do risco ela é quase como uma impressão digital. Cada um tem a sua, né? Você não vai encontrar dois indivíduos no mundo com a mesma impressão digital. Você não vai encontrar no mundo dois indivíduos com as mesmas percepções aos mesmos riscos. Algum risco, alguma percepção, a pessoa vai ter diferente. Então, por exemplo, esse aqui de baixo, acho que deve estar aparecendo, eu nem sei como é que é o nome disso aqui, que eu não chego nem perto, a pessoa vai e se despenca lá de cima. Tem gente que gosta, né? Faz isso aí que nem bebe água, né? Eu já tentei uma vez, né? De coisa lá de quando eu morava no Rio de Janeiro, como é que é o nome daquilo, Ali? Asa Delta, né? Essas coisas bonitas.
Eu não consegui nem subir no morro, só para você ter ideia. Eu cheguei no pé do morro, a mão já tremia toda, já gelava, já começa a suar. Falei, então, a minha percepção para esse risco é elevada, não adianta. Agora, tem gente que faz isso chupando laranja. Agora, e outros comem hambúrguer com batata frita, tá tudo bem. Está ali o agrotóxico no cantinho, sendo mostrado o exemplo, pessoas sem muita proteção, e até que esse aí, pelo menos, está com camisa, bermuda, o cenário real. Ainda é pior do que esse, cada um, como eu falei, né? A percepção de risco de indivíduos varia muito. Rapidamente fazer um parênteses aqui para falar um pouco da Anvisa, né? No que a Anvisa atua, né? Existem números aí mostrando que a regulação da Anvisa regula um mercado que é mais ou menos um quarto do PIB, 25% do PIB nacional, se você pensar em todas essas empresas, alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes, sanitários e o nosso ramo, pesticidas, agrotóxicos, muda nome, não muda nome, depois eu falo disso, e isso dá mais ou menos um quarto do PIB nacional, que não é pouca coisa, né? Produtos para saúde, tabaco, etc. Isso é tudo que a Anvisa regula. Bom, especificamente a Gerência Geral de Toxicologia faz a regulação de agrotóxicos. E para quem ainda também não está muito familiarizado no assunto, acho que é importante a gente tentar esclarecer aqui, colocar qual é o papel de cada órgão, né? Que também é normal ver essa confusão na mídia leiga entre as pessoas. Pô, a Anvisa liberou, o IBAMA não, vice-versa. Como é que fica o produto? Não, todo produto agrotóxico ele é analisado pelos três órgãos, o órgão da agricultura, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, que efetua a análise de eficácia agronômica, o órgão do meio ambiente, que é o IBAMA, representando o Ministério do Meio Ambiente, que ele faz a avaliação ecotoxicológica, ou avaliação ambiental dos produtos, e nós, na Anvisa, que fazemos a avaliação com vistas à proteção da saúde humana. Se um produto for indeferido por qualquer um desses três, ele não vai para o mercado. Isso que eu acho importante esclarecer. Não é maioria, não, 2-1. A Anvisa indeferiu, mas o IBAMA e o MAPA acharam que tem problema, 2-1. Não é assim, tá? Tem que ter consenso. Os três têm que deferir o produto, e aí sim ele vai para o mercado, e é assim que funciona. Rapidamente, não vou ler aqui, que é grande, né, a definição de agrotóxico, essa definição da lei antiga, né, antiga entre aspas, né, porque a nova lei foi publicada agora, em 2-3 meses, novembro do ano passado, ainda estamos estudando e aprendendo ela ainda, saber como aplicá-la na prática, tem um período aí de 365 dias, né, também conhecido como um ano de adaptação. Está dando pano para manga, né? Isso aí também não é o escopo aqui dessa apresentação, mas é importante vocês saberem que a lei atual agora não é mais a 7.802, é a 14.785, salvo segunda ordem, e a definição de agrotóxicos não mudou muito, essencialmente uma palavra ou outra foi retirada, é essa definição que eu coloquei aqui, em vermelho eu coloquei o que saiu da lei anterior. Não é que não existe na lei nova, mas está em outros artigos, não está colocado dessa forma, a questão dos afins, enfim, não é o escopo aqui, como eu falei, e essa lei, para quem quiser, está disponível aí na internet, só digitar você encontra, você pode ler a lei todinha, como eu falei 27 de novembro, não, 27 de dezembro de 2023, é muito recente mesmo. Ela foi promulgada, né, apagada as luzes do ano passado, e, recentemente, alguns artigos, alguns trechos foram vetados pelo presidente da República. Então, também na internet, e aqui, não sei se aqui estaria disponível, não vale a pena também, a gente vai gastar tempo com isso, né, numa outra oportunidade a gente fala sobre essa lei, mas para quem quiser, quem tiver curiosidade, os vetos, né, explicando o motivo de cada veto do presidente da República, e se vai continuar assim, se não vai, volta para a Câmara, não vou entrar nesse mérito, tá? Só para vocês saberem a discussão que está acontecendo. Hoje o que vale é isso, hoje é essa lei que vale com esses vetos, hoje é o que está valendo. Ele vetou, assinado é o que vale. Se a Câmara derrubar, se a Câmara não derrubar, o que vai acontecer? Não, é o futuro, hoje é isso que está valendo. Só para mostrar um exemplo, né, para quem tá, principalmente estudante, que pode ter interesse na área, né, monografias de agrotóxicos. Está ali embaixo o link, né, mas depois, né, posso disponibilizar em mais detalhes para quem quiser. São mais de quase 500 monografias de ingredientes ativos, e cada um
detalha, né, as características químicas da substância, né, fórmula bruta, fórmula estrutural, como está mostrando aí no exemplo, se é um herbicida, se é um fungicida, se é um inseticida, etc., qual o grupo químico, e também as questões agronômicas, né? Está autorizada para que culturas agrícolas, né? Arroz, feijão, banana, abacate, etc., e qual o limite máximo de resíduo para cada um, e também as monografias mais recentes, a gente está harmonizando isso aos poucos, revela aspectos toxicológicos da substância química, tá? Que não tinha nas antigas, né? Nós estamos aos pouquinhos fazendo isso nas monografias, não só as novas, como produtos que estão sendo reavaliados, aspectos toxicológicos também. Bom, vamos entrar um pouquinho aqui no nosso tema, né? Peter, Mostrando... só te atrapalhar rapidinho, claro. Licença, parece que algumas pessoas estão tendo dificuldade para incluir as perguntas e mensagens no chat, aí só para informar a todos que já estamos verificando, tá? Para em breve estar solucionando essa questão. Por favor, guardem suas perguntas, anotem, não deixem de anotar para que possa ser incluído no chat e a gente responder posteriormente, tá bom? Desculpa, Peter, pode continuar. Perfeito, perfeito. No final vai ter aquele bate-papo, né? Um debate até informal, a gente responde. Tá, vou até aproveitar, Aline, como, né, eu sou do século passado, não tá o que está aparecendo aqui para mim, está aparecendo para todo mundo, escrito aqui Meet, Google, parar, compartilhamento, ocultar, ou é só para mim? É só para você. Que aí quando você finalizar a sua apresentação, aí você pode encerrar, que aí volta aquela tela inicial. Tá bom, então, tá bom? Porque senão poderia, uma faixa branca grande escrito isso, parar, compartilhamento, poderia estar atrapalhando Não, está perfeito aqui. Então, tá bom. Então, eu vou mostrar um termo aqui, uma expressão que acho que ninguém nunca ouviu falar, né? Nova, né? Fake news. Ninguém aguenta mais, né? Nos últimos anos só se fala nisso, né? E até outro dia, meu gatinho, quando estava vivo, você fala fake news para ele, até ele entendia, regalava o olhão, corria. É isso, né? É o que está em voga aí, todo mundo fala, essa era da pós-verdade. E eu acho interessante fazer uma introdução aqui para tentar diferenciar o que é fato de que é opinião, porque senão tudo é fake news, né? Às vezes a pessoa emite a opinião dela, uma interpretação, e fala, isso é mentira, isso é fake news. Pera, é a opinião dela, você está falando bobagem, se não está? A gente pode discutir aqui, né? Não é um fato, né? E o que é fato? Mas se eu perguntar, essa coisa de fato também não é tão assim preto no branco, não. Tem tons de cinza. A ciência tem tons de cinza, eu vou falar um pouquinho disso. Mas se eu perguntar para vocês, eu estou imaginando, eu não estou vendo ninguém, mas vou imaginar que eu estou vendo todo mundo aqui, uma multidão de gente, e eu pergunto assim, olha, vocês concordam que raiz quadrada de 9 é igual a 3? Quem concorda, levanta a mão, quem discorda, também depois levanta a mão, tá? Alguns vão concordar, acho que a maioria vai concordar, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Aí eu vou dizendo, não é para concordar, nem concordar, nem concordo, nem discordo, né? Não é uma opinião, é um fato, não tem que levantar a mão para isso. Tá? Então é um exemplo de algo concreto, que não existe essa questão de concordância ou discordância. É um fato matemático, uma convenção matemática, deixa para os matemáticos discutirem se é ou se não é. Mas, assim, não é uma opinião, né? Não estou opinando que raiz quadrada de 9 é igual a 3, e por aí vai. Então é mais ou menos para a gente, num debate, tentar saber discernir o joio do trigo, como o Ali falou bem, né? Separar o que é uma coisa da outra. Né? Aí, já entrando aqui na questão da desinformação, e muitos empregam essa tática do medo, que funciona, tem até artigos na área da psicologia, quando você usa a tática do medo, funciona. O filho vai pegar um câncer daqui a não sei quanto tempo, você vai morrer, ou vai ter fome no mundo, se parar com todos os agrotóxicos, né? De um lado ou do outro. É uma tática do medo que a pessoa, na dúvida, vai, então... Espera aí, deixa eu pensar aqui, né? Mas tem base, não tem base? Coloquei uma frase aí do grande filósofo alemão Nietzsche, né? Não existem fatos, apenas interpretações, não vou discutir isso, deixa para cada um ficar pensando, né? O que ele quis dizer com isso. Certamente não foi na área de ciências exatas quando ele formulou essa frase, era mais nas questões históricas de ciências humanas, que às vezes realmente a gente há de convir que é muito difícil provar algum fato, né? Nas áreas, na história da humanidade. Bom, tirando Nietzsche, vamos começar aqui com... deixa eu falar uma coisinha antes, rapidinho. Ele não é contrapondo Nietzsche, não, mas teve um senador americano, ele também fala, sabe aquela frase que todo mundo gosta de usar, né, contra fatos, no argumento? Ele colocou de uma maneira mais interessante, assim, olha,
ele era um senador do Partido Democrata dos Estados Unidos e era sociólogo também. Ele falou: olha, todos têm direito às suas próprias opiniões, claro, né? Mas não aos seus próprios fatos. Então, deixa ele com o Nietzsche debatendo lá, estejam onde estiverem, né? O Nietzsche vai dizer não é bem assim, e ele vai dizer não, existe fato, sim, é concreto, e a gente fica aqui na nossa vã filosofia, entrando aqui na questão da desinformação. Agora, eu vou começar com uma que eu acho que eu mais... olha, são muitas, viu? Eu tive que selecionar 4 ou 5 aqui, senão a gente fica o dia inteiro falando essa questão da informação, da desinformação. Essa aqui é uma das minhas preferidas. Acho que muitos já se depararam com isso. Antes de você entrar de novo, só mais um informe. Manda. Sobre a questão das perguntas, quem precisar e quiser desejar, na verdade, espero que todos tenham muitas perguntas. Vocês podem registrar suas perguntas através do item atividades. Fica do lado do ícone do chat. Aí, nesse ícone de atividades, vocês clicam em perguntas e respostas. Tá? Porque como vocês estão como espectadores, aí não tem como vocês escreverem no chat, mas vocês podem registrar ali. Bom, obrigada, Peter. Próximo. Valeu. Aline, Peter, manda. Peço desculpas pela interrupção e aos convidados também. Nós tivemos um pequeno problema. Peter, como você lembrou no começo, a tecnologia. Então, a Aline acabou de falar para os convidados. Eu não sei se para vocês vai aparecer exatamente igual, mas aqui ao lado do ícone do chat tem um ícone com um triângulo, um quadrado e um círculo. Ali são as atividades. Já temos, inclusive, uma pergunta lá do Paulo, né? Vamos selecionar essas perguntas que forem feitas ali, na medida do possível, com o tempo que a gente tiver, a gente vai responder essas perguntas e... Estou me antecipando ao Peter aqui para dizer a vocês, convidados, que se a gente não tiver tempo para responder todas, a gente se compromete depois a pegar essas respostas com o Peter e enviar para vocês, já que a gente vai ter o contato de todos. Desculpa pela interrupção e obrigado. Não foi bem lembrado, Floriano. Eu ia falar isso no final, mas podia esquecer, né? Se não dá tempo, eu vou deixar o meu e-mail, disponibilizar todos os meus contatos e a gente... Continuando, respondo por escrito tudo. Isso aqui eu peguei da internet, né? Tá vendo? De um site, diz como tirar agrotóxicos dos alimentos. Não está de todo errado, né? Não é uma coisa totalmente absurda, né? Isso aqui não elimina, reduz. É verdade. A gente pode reduzir agrotóxicos dos alimentos, os resíduos dos agrotóxicos que estão na superfície, não no interior, que está no interior não sai mais, mas o que está na superfície, na casca, a gente pode, tem centenas, se não milhares de trabalhos científico na área da química, muito, né, a maioria na área da química analítica, que demonstram isso. Mas quais são esses métodos? Quais são esses? Existem produtos caseiros, são bons, são ruins, alguns são até perigosos, isso que eu gostaria de falar, né? Que as pessoas têm o direito de querer, como eu falei, não vai remover, mas reduzir os resíduos dessas substâncias dos alimentos, né, dos pesticidas. E a gente vê aí uma miríade de produtos, de soluções caseiras que são ofertados na internet, né? E alguns, né? Não vou dizer que a pessoa está mentindo ou não, né? Que é charlatão ou não me cabe fazer isso, né? Queria até dizer elegante, mas alguns preenchem os requisitos, infelizmente, né? Eles dizem que tem estudos publicados, que tem provas, e não tem. Você vai lá e não tem nada. Então, assim, rapidamente, detergente, bicarbonato de sódio, a gente vê muito aí, funciona. E para quem é químico, até estudante de química, vai saber tão bem quanto eu, o bicarbonato de sódio, a tendência, como ele é uma solução alcalina, ele vai remover resíduos de ingredientes ativos que têm caráter ácido. Retira mesmo. Tira, inclusive, alguns estudos mostrando em frutas com organofosforados, é eficiente nisso. O vinagre vai fazer o contrário, né? O vinagre é ácido acético. Diluído, então ele vai ser mais eficiente para retirar substâncias, né, esses agroquímicos de caráter alcalino. Ainda normal, tem muita fisicoquímica envolvida, aí, solubilidade, né, o detergente vai ser eficiente em tirar muitos agrotóxicos que são lipofílicos, né. Então, para quem se interessar por essa área, tem muita química aqui.
envolvida. Agora, chega a ser divertido em alguns momentos. Outro dia eu vi, né? Tem um tempinho já na internet, com vídeo e tudo, que a solução é misturar bicarbonato de sódio com vinagre, né? Já pensou? Acho que todo estudante de química vai saber que não vai dar, vai dar ruim isso aí, né? Sal com ácido, ácido com base dá sal, né, minha gente? É o acetato de sódio que você vai formar, vai borbulhar, vai espumar, porque é gás carbônico liberado, é isso que vai acontecer e mais nada, vai fazer uma solução tampão de acetato de sódio, não tira nada, neutra, não tem função nenhuma, quer dizer, é um desserviço, né? É uma desinformação. Hipoclorito de sódio, né, que é popular água sanitária, que a gente recomenda, inclusive está no site da Anvisa, a gente recomenda para a desinfecção microbiológica. É muito útil, muito importante. Na minha época, lá no século passado, a gente usava a solução de Milton. Hoje tem muitas opções aí, você dilui até a própria água sanitária, uma colherzinha em tantos litros de água, e é eficiente, né? Deixa em 20 minutos para eliminar essa questão dos germes microbiológicos. Pode ser que tire algum resíduo de agrotóxico também? Pode ser que tire, ótimo, é válido, já que vai lavar, mas a gente não vê muitas publicações mostrando grande eficiência do hipoclorito de sódio nesse sentido, não. O iodo, que eu até botei um frasquinho ali do lado, é o pior deles, tá? Isso aí a gente vê demais, né? Tá ali. É igual na pandemia, né? Que o Alan citou também. Uma pessoa vai lá, bota o jalequinho branco, né? Sou médico, né? E quantos na pandemia, sei lá, o sujeito era ortopedista, não tinha nada a ver, não era imunologista, não era virologista, falava cada coisa de arrepiar. Infelizmente, alguns químicos também circularam dizendo que algumas soluções mágicas aí de química matavam vírus, umas coisas. Então, há muita semelhança nesse campo da desinformação de agrotóxico que a gente viu na pandemia, por isso que eu acho que veio a calhar isso que eu estou falando para vocês. Agora, o iodo, ele não tem nenhum, eu não achei, muitos pesquisadores sérios também colocaram isso, também não encontraram na literatura estudo com isso, mostrando que tintura de iodo remove ou reduz o nível de resíduos de agrotóxicos de alimentos. Além do mais, ele é um oxidante, os químicos vão saber disso, oxidante moderado, nem é tão fraco, ou seja, ele pode remover e até oxidar um monte de resíduos de agrotóxicos, sim, mas vai fazer o mesmo com vitamina, talvez com flavonoides, com uma série de substâncias úteis, necessárias, benéficas nos alimentos, que vai sobrar o quê do alimento, né? E fora isso, o iodo é um medicamento, gente. Ele é comprado, ele é vendido na farmácia. E a gente já, tem legislação brasileira, tem iodo em sal iodado, para combater o bócio. Ou seja, tanto a falta como o excesso de iodo afetam a nossa tireoide. É uma substância que não é água com açúcar, né? Se é que água com açúcar também pode fazer mal. Então, essa riscaria, tá? Iodo, nada a ver, não só não se tem estudo nenhum mostrando a eficácia, como pode ser maléfico, né? À saúde e ao próprio alimento. Né? Bicarbonato de sódio com vinagre também é brincadeira. Tá? E que, no final das contas, o que a Anvisa acabou recomendando, que está lá no site? Água corrente, deixa por um minutinho, até menos, na pia, na torneira da pia, esfrega uma escovinha, tá? Pode ser uma escova de dente, mas não que você use para o dente, aquela ali, uma escovinha pequena, só para essa finalidade, uma bucha que você não use para outras, para lavar louça, use só com essa finalidade, porque alguns estudos mostraram também que a fricção com a água também ajuda a reduzir o nível de pesticidas no exterior dos alimentos. Então, tem fisicoquímica, tem física envolvida. Então, simples, assim, porque senão a pessoa vai ficar, não, eu vou botar primeiro no bicarbonato de sódio 20 minutos, lavo, depois eu boto vinagre, depois eu taco água sanitária, vira um alquimista. Daqui a pouco o cara está fazendo, vai botar um laboratório em casa, dá um trabalho. E a gente, sabe, na média, tem um trabalho, inclusive, recente, mostrando que água em folhosas, assim, brócolis, em couve-flor, nesse tipo de alimentos, ele foi melhor do que bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio foi melhor em algumas frutas, mas a água pura rendeu um resultado melhor na redução de agrotóxicos do que bicarbonato de sódio, do que vinagre. Então vai ser melhor para uns, vai ser pior para outros. Olha, é o mais simples, a gente recomenda o mais simples. Água corrente, passa uma buchinha, bota hipoclorito de sódio e depois lava bem. Você mata a questão química e a questão microbiológica. Vamos para outro aqui, fiquei muito no slide. Vamos tentar falar, vocês, né, muitos devem ter visto isso aqui. Nos últimos anos não saía das manchetes de tudo quanto era jornal, né? A tal da liberação desenfreada de agrotóxicos, né? Que o Brasil é campeão mundial do uso de agrotóxicos. Meu Deus, que medo, né? Vamos sair do Brasil, vamos para outro país, né?
Que liberação desenfreada é essa, né? Que acontece, né? E a gente lá na Anvisa, a gente quando via isso, a gente não sabia se ria ou se chorava, vou ser sincero, né? Tipo, vamos responder, vamos tentar esclarecer. Responder não é no sentido de polemizar, de bater boca, não, de esclarecer mesmo. Mas quando você está num ambiente polarizado, num ambiente já perto de eleição, pior ainda, tudo que você fala, vocês devem saber disso, né? Então, os nervos à flor da pele, tudo que você fala pode ser mal interpretado, mal julgado, e a emenda vai sair pior que o soneto. Então, fala, deixa passar isso aí, não vamos. Essa polarização no mundo, não é só no Brasil, acaba estressando todo mundo. Deixa passar. Aliás, o tempo mostrou que agora já mudou o governo, já estão mais de um ano com o governo, e continua na mesma taxa de liberação, né, na mesma proporção, continua, tanto a Anvisa como o IBAMA, como o Ministério da Agricultura. Por quê? Porque não tem nada a ver com o governo A, governo B, tá, com o presidente A, presidente B, a menos que esse governo queira interferir, né, de um jeito ou de outro. Né? Alguns tentam, infelizmente ainda não conseguiram. É triste, mas é uma ameaça, né? Vem do legislativo, às vezes, né? Tirar a autonomia da Anvisa, né? Pode ser que essa autonomia, né, incomode alguns setores, né? Faz parte, né? E a gente, né, é uma ameaça, a gente luta, né, lida com isso. Por enquanto, ainda não aconteceu de você ter o executivo interferindo assim dessa maneira, né? Seja para um lado, para o outro, seja libera mais, seja libera menos, seja qual for o produto, não só agrotóxico, também qualquer outro produto. A gente procura se blindar um pouquinho disso. Isso não significa que a gente não dialogue com todo mundo e não esteja aberta a críticas e sugestões, com consultas públicas, com audiências públicas, né? Isso é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, aqui, para esclarecer que essa questão da liberação desenfreada, da onde veio isso, que não é só para agrotóxico, é para medicamento, é para tudo, só que os outros são vistos de modo positivo, né? Lembrando lá meu slide da percepção de risco, a percepção de risco a medicamento é diferente da percepção de risco a um pesticida, né? Um é positivo, outro é negativo. Então, para deferir e botar mais medicamentos no mercado, de um modo geral, a sociedade cobra a Anvisa para fazer isso, para a Anvisa não ser lenta e botar mais medicamento no mercado. Com agrotóxico, a percepção é inverso, da sociedade de um modo geral, mídia e etc. Ele falou, vocês estão liberando demais. Mas, olha, em 2014 eu estava lá, a vantagem de ser velho, não tem vantagem nenhuma de ser velho, tá? Algumas poucas vantagens de ser velho que a gente adquire experiência, tá? Isso que diz, e a gente, né, passa por muitas situações na vida, a gente lembra de coisas, né, que outras pessoas ainda mais jovens não passaram, e eu estava lá, ninguém me contou, em 2014, meados de 2014, a Anvisa começou com um projeto de várias áreas, foi crescendo, para melhorar a gestão na Anvisa. Simplesmente, né? Toda instituição pública, né, seja do executivo, do legislativo, do judiciário, ela quer melhorar a sua eficiência, né? Eu imagino isso, né? Ela quer ser vista como uma instituição que funciona, que seja confiável, tá? Aliás, está na nova missão, nos novos valores da Anvisa, né? Que tenha confiabilidade por parte da sociedade, né? E que tenha uma boa gestão. Isso, e o que é boa gestão? Ser mais eficiente. Aí eu faço a pergunta: a Gerência Geral de Toxicologia não deveria aderir a esse projeto? Melhora a gestão e melhora a eficiência para todos os produtos, para cosméticos, para medicamento, para produtos para saúde, para tudo que for, mas para agrotóxico vai ser visto como liberação desenfreada, vai ser ruim. Mas como assim? É para ser ineficiente, não cumprir a lei? A gente agora está se aproximando de cumprir a lei, passamos anos e anos descumprindo a lei. Ou seja, é muito mais difícil responder a outra pergunta, por que está demorando tanto, do que o contrário, né? Do que dizer por que vocês estão sendo tão eficientes, estão sendo tão rápidos em liberar produtos para serem usados na agricultura no Brasil. A gente fica assim, como que eu respondo isso? Eu sou servidor público, eu estou sendo cobrado pela eficiência, eu tenho que ser menos eficiente. Então, assim, falando em bom português, olha, se eu agir com ineficiência propositalmente, a gente, no jargão lá regulatório, a gente chama de sentar em cima do processo. Não é porque tem pouca gente, por todas as dificuldades que a gente conhece. Não, eu vou sentar em cima, não vou liberar, já tem muito agrotóxico, né? Então vou fazer esse juízo, a lei não dá esse juízo de valor ao servidor. E, de fato, a gente vê que alguns ingredientes ativos têm centenas de marcas diferentes. Aí uma empresa entra para registrar mais um, vai ter 101 agora. Aí eu vou fazer esse juízo de valor e falar, não, já tem 100. Por que tem que ter 101 desse mesmo ingrediente ativo? Não precisa, né? Bobagem, eu vou sentar em cima, que não me cabe.
Isso é prevaricar, entendeu? Se eu fizer isso, eu vou estar prevaricando, né? Propositalmente, com algum interesse pessoal, político, ideológico, seja qual for, eu não posso fazer isso. Isso é para as pessoas entenderem que a Anvisa não faz de propósito botar um monte de veneno na rua. Não, a lei exige isso e a gente deve ser eficiente. E é por isso que passa pela Anvisa. Se não passasse, era pior. Entraria no mercado sem fazer uma mínima análise, né, toxicológica para a saúde. Aí sim, eu poderia dizer que a população estaria em risco. E por que nós, não só na área de agrotóxicos, mas em toda a Anvisa, e eu diria em todo o serviço público, a gente tem sido mais eficiente, né? Os processos estão sendo deferidos ou indeferidos, seja qual for o resultado, mas com um pouco mais de rapidez do que era antes. Um dos motivos é esse, que a gente às vezes não percebe, a coisa vem vindo lentamente. A gente está na era da informação, pessoal, ou na era da tecnologia da informação. Eu, burro velho, que ainda tenho dificuldade, né? Mas estou bem ou mal, dou meus pulos também, né? A gente não dá para sobreviver hoje sem isso. E isso que eu coloquei entre aspas aqui, só para vocês terem ideia, é o slogan da área de tecnologia da informação da Anvisa, Anvisa Digital. Mais simples, mais ágil, mais inteligente. Se você não contar com isso hoje, acabou, fecha as portas, você não vai sobreviver. Ou seja, não só na área de agrotóxicos, mas também em todas as áreas da Anvisa, foram implementadas melhorias, e isso não significa que algum critério foi flexibilizado, como a gente vê também aí, com os grupos de interesse falando, infelizmente não sabe o que fala, então a gente flexibilizou para liberar mais rápido, né, para favorecer a A ou B, não é nada disso, simplesmente é a tecnologia da informação a nosso favor. Vocês imaginam como era no início do século, eu estava lá ainda, viu, o velho aqui, cheguei em 2000 na Anvisa, a gente analisava o processo no papel, era tudo no papel, e alguns processos de ingredientes ativos novos tem mais de 100 volumes, era um negócio que vinha no carrinho, o cara entregava um carrinho, botava do lado, levava até um susto, a pessoa nem tinha, cadê o Petro? Deixa eu falar com ele, não me via, eu estava atrás dos processos ali, a pessoa nem me via, como ele parecia um tijolo, aí mesmo os processos pequenininhos tem 5, 6, não tem, né? Dos mais simples. Imagina você analisar isso no papel tudo. Para o povo aí que é estudante, que é mais novinho, olha, o Ctrl+F, acho que depois do ar-condicionado é a maior invenção da humanidade, viu? O Ctrl+F é uma maravilha, você acha tudo com o Ctrl+F quando você está no eletrônico, mas no papel, minha gente, não tem Ctrl+F. Você quer achar uma coisa, você tem que ver no índice, você tem que ir lá na página. Isso faz muita diferença, é exponencial, não é que o tempo aumenta, diminui um pouquinho, não, faz toda a diferença, né? Tudo é mais rápido, você sair do papel e ir para a tecnologia da informação, entre outras melhorias na gestão também, que não, se fosse falar aqui, também levava o dia inteiro. Estou citando aqui a Letícia Rodrigues da Silva, que é ninguém menos que ela é ex-gerente de uma área de normatização, né, advogada de formação, acredito que ela esteja aqui assistindo, senão vai ver depois, e ela, mais de uma década na gestão dessa área na Anvisa, e ela publicou recentemente, né, em 2021, durante a pandemia, que está por trás da quantidade de registros de agrotóxicos no Brasil, justamente, né, para combater essa desinformação, para desmistificar esse mito de que é uma liberação desenfreada, incontrolada, sem critério, como se estivesse botando qualquer produto de qualquer jeito no mercado, e entre outros fatores, ela cita, mas um deles, talvez o principal, é esse que eu acabei de falar. Cita, inclusive, que no judiciário, no legislativo e em outras esferas é a mesma coisa. Acelerou, tudo ficou mais rápido. Né? Eu vou até fazer um parênteses para dizer que na Anvisa a gente trabalha, pelo menos parcialmente, com teletrabalho, e muitos colegas da Gerência Geral de Toxicologia são de outras cidades, são de outros estados. De Goiás, da Bahia, outros, né? E que se não fosse a tecnologia da informação, não conseguiria, se estivesse na era do papel. Então, ele está lá na cidade dele e está conseguindo, na área de medicamentos, a mesma coisa, de cosméticos, saneantes, tudo a mesma coisa. Infelizmente, porque senão ele teria, claro, uma pessoa que é da área, é um toxicologista, é um bioquímico, é um agrônomo, teria que estar fazendo uma coisa que não é da área dele, né? Se tivesse que ser só lá no presencial, só na cidade em que ele está. Então, a mesma distância, ele consegue produzir, trabalhar e analisar processos, né? É só mais um exemplo que eu dou por que está por trás dessa quantidade de produtos, de um modo geral, da Anvisa e de outros órgãos sendo liberados com mais celeridade. Aqui, olha, não podia me furtar de fazer essa comparação.
tá? Porque justamente a ideia dessa minha palestra surgiu no bojo da pandemia, né? Na desinformação da pandemia, como eu falei, muita gente falando coisa certa, muita gente dando opinião, se é certo ou não, mas é opinião, mas muita gente também espalhando desinformação, informações falsas na pandemia, desestimulando a vacinação, né? E eu acho que é assim, eu estou tentando fazer essa comparação, achei bonitinho esse que eu peguei na internet da direita, né? Não sei se está todo mundo conseguindo ver, um lá está falando, em breve teremos a vacina contra a Covid, o outro responde, já contra a estupidez, o negacionismo, a ignorância, até agora nada, né? Não estou querendo ofender ninguém, o objetivo não é esse, essa coisa de negacionismo, às vezes, né, extrapola, né? Ninguém gosta de ser chamado assim, mas assim, eu achei bacaninha esse quadrinho, e para mostrar que também, né, você pega todo o espectro político ideológico, você vai para os extremos, não tem tanta diferença assim, né? Parece que a linha de argumento é parecida, a forma, o modus operandi é o mesmo. Então, só para dizer que, seja para aprovação de vacinas, para Covid-19 e qualquer outra vacina na vida, seja para aprovação de agrotóxicos, não de transgênico, porque a Anvisa não aprova transgênico, é outra instituição, mas eu aproveitei para encaixar aqui, e nenhuma etapa regulatória é pulada, nenhuma. A gente entende a preocupação que ocorreu por parte de alguns setores com a vacina, está muito rápido, as outras vacinas levaram 30 anos, nenhuma etapa regulatória foi pulada, foi muita convergência de recursos humanos, de recursos financeiros mesmo, né, em torno da pandemia, então isso explica por que foi um pouco mais rápido mesmo, a liberação de algumas vacinas. Embora o coronavírus seja um vírus, SARS-CoV-2 seja novo, coronavirose não é tão novo assim, já convive com a humanidade há algumas décadas, alguns séculos, se não milênios, né, deixa os especialistas falarem. Então, outras coronaviroses já existiam, tanto que a SARS-CoV-2, não um. Então, ou seja, não se partiu do zero e em um ano e pouco você conseguiu, saindo do zero, desenvolver vacina. Não, já tinha um esqueleto, um framework, né, básico, e você só fez alguns ajustes aí, para tentar esclarecer, explicar. Eu acho que isso é comunicação de risco, né, e comunicação em ciência. Eu acho que é muito mais interessante você falar dessa maneira do que você chegar para a pessoa e falar, você é um negacionista, você está negando vacina. Conheço gente, amigos e amigos, que se vacinaram a vida inteira, vacinaram os filhos, né? Como assim? Não tem nada contra a vacina, mas essa foi liberada muito rápido. Então, a gente tenta esclarecer, olha, nenhuma etapa regulatória foi pulada, e o mesmo vale para os agrotóxicos. Nenhuma etapa regulatória foi pulada. E o que é mais interessante, as bases científicas são as mesmas. Então, sei lá, o outro falando esfarrapado, é um xingando o outro, aquela coisa polarizada, horrível, mas a ciência por trás é a mesma. Só para dar um exemplo, a vacina de mRNA é base de transgênico. Me corrija, os especialistas se eu estiver errado. Não é interessante, eu fico só uma dúvida, tá? Não quero brigar, polemizar com ninguém, não, mas eu fico pensando, a pessoa que está lá, que bota um cartaz desse, não queremos transgênico, sou contra o transgênico, e não vacinou com essas vacinas, então, da Moderna e da Pfizer, né? Porque é transgênico, vai direto na corrente sanguínea, não pode comer milho transgênico, que vai ser todo degradado, gastrointestinal, não vai nada para a corrente sanguínea de transgênico. Isso não pode, mas se vacinar... Então, por coerência, eu imagino que eles devem ter. Essas vacinas de mRNA não são transgênicas, pelo menos ele está sendo coerente. A gente pode ser contra ou a favor, isso, mas ele está sendo coerente. Não, vou me vacinar com a outra, lá da China, seja... Beleza, não sei se essa é a realidade, mas é só para exemplificar, né? Tentar puxar, forçar um pouquinho, não deixa de ser uma provocação, que eu espero que seja construtiva, não quero colocar ninguém aqui, né, polemizar o assunto com isso, mas assim, para as pessoas refletirem que as bases científicas, no fundo, são as mesmas. Ciência é ciência, tá? Seja de vacina, seja de agrotóxicos, de medicamento. E aí eu não poderia deixar de parafrasear o Pirula, para quem não conhece, um youtuber, né? Ele tem ali milhões de seguidores, tá? É um pouquinho mais que eu, né? Ele deve ter mais que eu, porque eu vou chegar lá e o Pirula ele botou essa frase, né? Que eu achei genial. Não sei se dele, se pegou de alguém, né? No fundo é isso, a ciência só está certa quando concorda comigo, né? Essa é a inflamação do debate, né? É a ciência, é a ciência. É o famoso é a ciência, mas se não concordar comigo, porque realmente tem incertezas, né? Nessa área de toxicologia, então nem se fala, tem muitas incertezas, né? Mas com incerteza ou não, é melhor que a gente tenha de jantar hoje, ainda continua sendo a ciência, né? E ela não deve estar certa só quando concorda comigo, né? A gente precisa fazer esse exercício de reflexão, né? Entrando agora em um outro assunto que também tem muito em voga aí
da mídia, que é de... Né, eu não digo a mídia, mas a mídia escuta, a mídia não inventa nada, não cria nada. O jornalista, né, o Floriano vai saber melhor que eu, não é obrigado a saber tudo de tudo. Ele não faz, o jornalista não é expert em agrotóxicos, tirando o caderno de ciências, que tem alguns jornais cada vez mais minguados, né, lamentavelmente. Ele vai, chega até ele, né? Ele é brifado com isso, né? Por grupos de interesse, de um lado ou de outro, seja qual for, e ele vai fazer a matéria lá, né? Que dificilmente vai ser uma matéria neutra, isenta, dependendo de qual veículo, né? Mas a gente, de novo, o objetivo aqui não é puxar a orelha, não é criticar, não é esse o meu objetivo, é tentar esclarecer, né? Então, a gente tenta fazer isso na Visa, outros órgãos, chamar a imprensa, chamar jornalistas. Olha, tenta, mente aberta, tá, pessoal? Esqueça suas visões de mundo nesse momento, deixa de lado, eu também tenho as minhas, todo mundo tem suas ideologias, é do ser humano, não tem nada errado com isso, né? Mesmo quem diz que não tem ideologia, só isso já é uma ideologia. Se ele fala, eu não tenho ideologia nenhuma, sou ciência pura, está mentindo, está errado. É a ideologia de não ter ideologia, ou de dizer que não tem teologia. Ah, sou alienado, não faço nada, eu vou para o shopping consumir. É uma ideologia também, uma ideologia consumerista. Se é boa, se é ruim, não estamos aqui para julgar, né? Todo mundo tem a sua. Mas na Anvisa, nas instituições de regulação, a gente bota lá no cantinho, lá no fundinho mesmo, a gente tenta, sabe, esquece para não misturar, para não atrapalhar e ser o mais objetivo possível. O que eu acredito, o que eu não acredito, a forma que eu penso, não interessa. Eu sou um servidor público, eu vou seguir a lei. É assim que a gente tenta fazer. Depois sai da Anvisa, vai para um bar, vai tomar, porque a gente diz que a gente acredita, que não acredita, nossa posição. Somos humanos iguais a todo mundo, mas na hora de trabalhar, na hora de deferir ou de indeferir um produto agrotóxico, de elaborar uma nota técnica, a gente tem que ser o mais frio, o mais objetivo possível. Tá? Um outro exemplo aqui que a gente vê muito aí, do limite máximo de resíduo. Eu botei essa frase, que é uma frase forte, mas não é minha, não, eu vi, infelizmente, tá? Sabe, de pessoas, de novo, é que nem na pandemia, né? Os pseudo-especialistas que apareceram, né? E é anunciado como especialista, mas não é, né? Não é da área, né? É de outra área, não é toxicologista, fala de toxicologia, não é agrônomo, fala de agronomia, não é químico e fala de química, né? Muitas vezes é da área até de humanas, o que são muito bem-vindos. Conheço muitos sociólogos, por exemplo, historiadores, a história de agrotóxicos, a sociologia que permeia esse campo, medicina social. Maravilha, o problema não é isso, só que cada um do seu quadrado, né? Eu não vou aqui, né, me meter numa outra área, né, que não é a minha, de química, de toxicologia. Infelizmente, pessoas assim, que são de instituições, não é de instituição qualquer uma, faculdades, universidades consagradas, renomadas, instituições de pesquisa, então, claro, que vai ganhar manchete. Falo uma bobagem dessa, mas vai repercutir, vai ganhar muitas manchetes aí dizendo que a legislação do Brasil é frouxa, e eu querendo dizer aqui que não é bem assim, tá? Não tem nada de frouxa. Eu vou dar um exemplo aqui. Se o que dizem por aí é sempre preocupante, né, que o Brasil é mais leniente, né, do que outros países. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, óculos pocos. Eu conheci há pouco tempo, não conhecia, né? Há pouco tempo atrás, bem interessante. Eu só conheci por uma música de um grupo, né? O grupo holandês, né? De rock, é uma música de focos, mas não sabia o que significava, e descobri que óculos pocos é uma palavra que não se sabe muito bem a origem, sei lá, o que era, se usava na época medieval, mas ela quer dizer, é como se fosse assim, simsalabim, abracadabra, é um truque, tá? É um modo até mais elegante de se referir a farsa, a fraude, a charlatanismo, a trapaça, jamais falaria isso, né? Não é o caso, não seria deselegante, não dá. Então, vamos usar mais como esse significado de truque, um óculos pocos. Estou fazendo um truque aqui. O que é esse truque? É o cherry picking, né? Você pensar, você vai escolher exemplos a dedo, né? Eu vou mostrar só o que me interessa, mas o que não me interessa eu vou esconder. Vai passar a impressão de que o que eu estou mostrando é o quadro geral. Não é isso. Isso aqui é um bom exemplo de colegas outros da Anvisa que mostram sempre suas apresentações, que sai muito, começou a incomodar isso, né? Agrotóxicos além do limite. Em alguns casos, o limite máximo de resíduos em alimentos na água potável aceito no Brasil é centenas de vezes maior. E em alimentos também. Aí, a turma, né? É legítimo, tá? O que estão fazendo é legítimo, mas eu vou mostrar aqui que é um óculos pocos, é um truque, é um cherry picking. Pega aqui exemplo. Vou pegar o glifosato, que está em um herbicida mais usado no mundo, no Brasil e no mundo, está em voga aí.
olha só, o limite máximo de resíduo no Brasil é de 10 miligramas por quilo, enquanto na União Europeia é só de 0,05, 200 vezes mais. Isso é um absurdo, aquela coisa. O Brasil é muito leniente, é frouxo. Tá bom, vamos pegar de outro alimento? Vamos pegar do trigo? Espero que esteja aparecendo aí para vocês, que para mim ficou essa faixa aqui, mas quando a gente pega esse mesmo glifosato e mostra o trigo, a situação é invertida. Exatamente o contrário, né? O limite na União Europeia é 200 vezes maior do que o Brasil. Por quê? Porque o Brasil cultiva soja, cultiva pouco trigo. A Europa cultiva mais trigo, cultiva pouca soja. Agora mostrou. Então, o motivo é agronômico, não tem nada a ver com saúde humana, mas para quem não é da área, para quem é leigo, se assusta quando vê uma coisa dessa, só mostrando um, não mostrando o outro. Né? Tem vários outros exemplos, malation, quando fosse falado em feijão. O Brasil, eu não sei quantas vezes o limite máximo de resíduo da malationa no Brasil em relação à Europa. Feijão, gente. A Europa cultiva feijão. Daqui a pouco, qual vai ser o próximo? Banana, manga? Qual vai ser o próximo comparativo? Cana-de-açúcar? Vamos comparar Brasil com a Europa também? Com cana? Não faz sentido, entendeu? É isso que eu estou querendo mostrar. Mostra o quadro todo, não mostra só o que está aparentemente ruim para a gente, né? E ocultar os outros. Aqui, ó, outro exemplo aqui, né? De glifosatos, concentrações máximas permitidas de água potável. E o pessoal vem assim, aponta o dedo para nossa cara mesmo. O pessoal é brabo, né? O pessoal, eles vêm quente, né? A gente não ferve, não. A gente escuta e não polemiza. Mas a oportunidade aqui, de novo, é informar. Não é polemizar, não é brigar com ninguém, mas somos obrigados a esclarecer, né? Aí dão esse exemplo. Na União Europeia, 0,1 micrograma por litro. No Brasil é 5.000 vezes mais a legislação permitida. Só fala da União Europeia. Vamos mostrar o quadro geral? Olha o óculos pocos aqui de novo, né? Olha o truque. O truque é mostrar só um que você quer e não mostrar o quadro geral. Vamos pegar todos os outros países? Olha o Brasil em relação aos Estados Unidos. É menor. O valor máximo permitido, não se fala LMR em água, tá? É VMP, valor máximo permitido. Não é um resíduo, é um contaminante, é diferente. Ele não foi colocado voluntariamente ali na água, né? Ele está contaminando a água. É maior, nos Estados Unidos é mais. Então, a legislação dos Estados Unidos é mais permissível que a do Brasil, para glifosato em água. Da Austrália é o dobro, 1.000 para 500. Do Canadá, que é menor, mas está na mesma ordem de grandeza, né? De 500 para 280. Então, alguns vão ser um pouco mais, outros vão ser um pouco menos. Olha no Japão. Nossa, que país atrasado deve ser o Japão. Se a regulação de agrotóxicos no Brasil, a nossa legislação é frouxa, o que essas pessoas vão falar do Japão, então? Deve ser um país ultra subdesenvolvido, né? Porque é 4 vezes maior o limite de glifosato em água do que no Brasil. E o JMPR, que é um órgão ligado à Organização Mundial de Saúde, é de 900 também, bem quase o dobro. Também é maior que o Brasil. Só a União Europeia, que é de 0,1, ou seja, não é o Brasil que é a exceção do mundo, que é mais leniente. É a União Europeia, que por motivos políticos, legítimo, por motivos de gestão, é que é o mais rigoroso do planeta. É ela que está destoando do resto do mundo. E aí, vocês já devem ter ligado, né, muitos de vocês, os pontos para pensamos, por que a União Europeia está tão diferente dos outros? Destoa muito, né? Não é que um é 10, outro é 20, um é 100, outro é 300, não. Então, estão todos nessa casa aí dos 200, 300, 500, até 1.000, 2.000, e a União Europeia é 0,1. É porque a União Europeia é o único que estabeleceu esse limite com base no método químico, no método de análise. É o limite do método, é como se fosse zero. Eu não quero que tenha agrotóxico em água. Pronto, é um limite do método analítico de detecção ou de quantificação. É isso, eu não quero, é uma decisão política. É legítimo, mas é com base em ciência? Não. Não é com base em ciência. Não é. Todos os demais são com base em toxicologia. Esses números aqui, eles não saíram da caixinha de ninguém. Tem forma, tem cálculo mostrando por que do Brasil é 5.000, por que do Canadá é 280, tem um pouco a ver com gestão, tem, mas é com base em toxicologia, com base em ciência. Da União Europeia não é com base em toxicologia, é com base em política, gestão do risco, sem usar a ciência. Ele, de novo, é o direito deles. Mas vamos separar o joio do trigo? Vamos, né? Mais uma aqui. Brasil usa agrotóxicos banidos em outros países. Assusta, né? Puxa vida, o Brasil usa agrotóxicos que outros países não usam. Que outros países? Tem 200 países no mundo, minha gente. Defina outros países. É claro que vai ter alguns produtos que são proibidos aqui e não são usados lá, e o contrário, né? Então, vamos ver o quadro geral, o quadro overall, né? O quadro global.
Primeiro, tá? Isso aqui eu estou até para publicar esse artigo, né? Já estou dando um spoiler, né? Número total de pesticidas químicos, exclusivamente químicos, de uso agrícola autorizado do Brasil até 31 de agosto de 2023. Aí o Brasil está na média, né? Não é maior, 305, tem mais que a União Europeia? Tem, mas tem menos que os Estados Unidos, tem menos que a Austrália, tem um pouquinho mais que o Canadá, que é um país frio, né? O frio já é um pesticida natural, né? O gelo já é um pesticida natural, não é diferente do clima tropical, isso faz sentido, embora também prolifere mais fungos, tá? Dá pano para manga isso aí. E a gente também tem mais inimigos naturais que eles, eu vou falar isso, né? Da questão dos biológicos entrando em cena. Olha o Japão, 414 ingredientes ativos autorizados. Por que eles têm tanto mais? Porque eles usam muito para arroz. Arroz é uma cultura importante para eles. E eles têm ingredientes ativos que os outros países não têm, que só o Japão tem. Que eles usam muito, que eles dão esse valor para arroz. Significa que o Japão está leniente, que esses produtos são piores para a saúde que os outros, só porque o Japão usa e os outros não usam? Não quer dizer nada. Isso vale para o Brasil também. O Brasil usa herbicidas, fungicidas, inseticidas exclusivamente para cana-de-açúcar, por exemplo. Como eu falei, para banana, para cana-de-açúcar, culturas importantes para a gente, que você não vai ver o Canadá usando, você não vai ver a Europa usando para manga, para banana, para cana-de-açúcar. E o Brasil usa. Então o Brasil usa, é proibido nos outros países? Não, nem sempre é proibido, eles não precisam. E vice-versa, tá aí o quadro, né? E agora, assim, vamos de óculos pocos de novo, né? Olha aqui, vou mostrar o quadro geral, acho que fica mais, isso que eu falei na slide anterior, fica mais agudo, né? Mais visível, né? Quando a gente mostra os 10 mais ingredientes ativos comercializados no país e mostra o quadro de aprovações e proibições comparando com os outros países. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui, que eu estou pegando dados de comercialização, que o IBAMA libera, está no site do IBAMA, comercialização todo ano, né, de agrotóxicos, e eles já liberaram agora recentemente os dados de 2022, se eu não estou fazendo confusão. Aí eu botei de 2021, porque já estava pronta a apresentação, em cima da hora eu não consegui mudar, mas eu garanto a vocês que é um ingrediente ativo a mais aqui, acho que o clorpirifos entrou, saiu outro, uma posição, muda uma posição ali tipo, primeiro passa para o primeiro passa para o segundo, não, isso aí, glifosato 2,4-DC, mas lá para a quarta, quinta começa a inverter alguma coisa, não muda tanto assim, nas próximas eu já vou mostrar os dados mais recentes, mas essencialmente é esse o quadro. Olha aí, como é que o Brasil é mais leniente, como é que o Brasil usa agrotóxicos banidos no resto do mundo, de onde vem? É uma opinião, eu respeito a opinião, mas não é factual, não está baseado em fatos. É impressionante quando a gente compara os 10 ingredientes ativos mais comercializados no Brasil, todos eles são autorizados nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá e no Japão. Todos eles. E mesmo na Europa, que é comparado muito com a Europa, dizendo que é o terror, a maioria é autorizada na Europa. E o último a ser banido na Europa foi o Mancozeb 2022, muito recente também. Então, mesmo com a Europa, você tem mais autorizado do que não autorizado. E aí, de novo, vou repetir a frase que eu falei antes, a Europa é que está diferente do resto do mundo, sendo mais rigoroso. Não estou fazendo juízo de valor, se está certo, se está errado, deixa, o tempo vai dizer, tá pegando fogo lá com os agricultores na França e outros países, eles se entendem, sem fazer juízo de valor, é um fato, estou mostrando fato, se está certo, se não está, se estão errados, não sei, mas eles são mais rigorosos que o resto do mundo. Um outro meio mito assim, que eu gosto de mostrar também, mas que, como eu falei no início, né, é uma tática do medo que se usa muito para usar, né, em favor do uso desses produtos. Olha, se não tiver agrotóxico, o povo vai passar fome. Tem que ter, que senão a gente vai sem agrotóxico tem fome, não dá, a agricultura orgânica não dá conta, é muito bonito, a agroecologia, mas é uma utopia, vão passar fome. Será que vão passar? Será que chega tanto, né? Vai passar fome? Agora é opinião, tá? É uma opinião minha, tá? Não estou dizendo nada factual. Eu entendo que não, eu concordo. Foi falado aqui com esse representante da Agência Federal Suíça, né? Entre outros países. E desde que eu estou na Anvisa, eu leio e escuto isso, tá, gente? Isso não é coisa nova, não. Tá? É sempre para o futuro, né? O Brasil é um país do futuro também. No longo prazo, né? Esse longo prazo tá. Mas ó, eu vou dizer em seguida que esse longo prazo está chegando, por incrível que pareça. E no Brasil, mais do que em outros países, nós temos essa vantagem. Reduzir a utilização de pesticidas, fertilizantes artificiais, etc., ou abandonado completamente, tá? E aí ele fala que, né, sem isso as safras rendem menos, tal. Beleza, tá? Aqui, esse futuro está chegando. É isso que eu estou querendo mostrar, é a vez dos biológicos.
Está havendo uma transição. Não quer dizer que todos os produtos químicos agrotóxicos sairão e entrarão biológicos 100%. Né? O futuro a Deus pertence. Não sei se daqui a 50 anos vai ser assim. Está havendo uma transição e no Brasil, repito, está sendo mais rápido do que nos outros países. Está muito rápido a transição, pelo menos assim, de parcial de químico para biológico. Isso é uma má notícia para os químicos, já que eu estou no CRQ? Eu não diria, não quero desanimar ninguém, não. Primeiro, pode ser uma boa notícia para o planeta, vamos pensar desse lado. Os biológicos têm se mostrado até o momento muito menos agressivos à saúde humana, principalmente ao trabalhador rural e ao meio ambiente, do que os químicos. Mas, assim, o que eu quero dizer, até como esperança, aí, os estudantes de química, que existe química em tudo, inclusive na biologia. Da mesma forma que a química depende da física, a biologia depende da química. A bioquímica está aí, para quem gosta de bioquímica, né? Esses biológicos têm muitos produtos que são chamados bioquímicos. Tá? É só fazer um shift, né? Na maneira de pensar, na maneira de trabalhar. Tem química envolvida aqui também, green chemistry, que é a química verde, né? Então, eu peguei aqui, isso aqui foi no estado de Minas, recentemente, biopesticidas ganham espaço no Brasil, o país dos agrotóxicos. Que legal, país dos agrotóxicos. E é verdade, os biopesticidas estão ganhando muito espaço no Brasil, numa taxa de crescimento impressionante. Impressionante. Eu estou dando exemplos aqui dos produtos biológicos que representam hoje quase 30% dos ingredientes ativos autorizados. Lembra que eu falei lá atrás das monografias? Se vocês entrarem nas monografias, tem umas 480 ingredientes ativos autorizados. Há 20 anos atrás, era 5% a 6%, você via lá um bacillus thuringiense, via um feromônio, outro. Feromônio entra nessa conta dos biológicos também, tá? Feromônio, substâncias bioquímicas, era 5%, 6%. Hoje já está quase 30% em 20 anos, tá? Daqui a 10 anos, talvez, está crescendo exponencialmente. Tá? Em PG e não em PA, em progressão geométrica e não em progressão aritmética. Tá? Dei um exemplo aqui do agro-RNAi, foi o primeiro, os Estados Unidos, a EPA liberou o primeiro no mundo, desse mecanismo de ação diferente, é um biológico diferente de todos os outros biológicos, né? Que ele simula, né, um processo natural usado por plantas e animais para proteção de doenças. Né? Eu sou químico, eu vou ter que aprender isso. Eu sei lá o que é RNAi, né? Fui apresentado isso aí agora. Então, vou ter, como eu falei, um shift. A gente lá não isso, porque os biólogos vão ter mais facilidade. É a era deles, né? A era da química durou 200 anos, será que está acabando? Eu não diria isso, mas faz parte dessa transição. Então, a gente está entrando na era dos biológicos e está chegando realmente perto de produzir alimentos com muito menos substâncias químicas nocivas, a boa parte são nocivas, sim, umas mais, outras menos, como eu falei, e entrando na era dos biológicos. Só como outro parênteses que eu vou fazer, rapidinho aqui, olha, toda tecnologia, a idade me ajuda agora, né? Toda tecnologia humana, seja o que for, de produtos, carro, avião, tudo que for, os benefícios são vistos antes do que os riscos, tá? Então, é sempre aquela era da fascinação, você primeiro deslumbra. Foi assim com os químicos também, tá? Quando surgiu o DDT, Aldrin, Indrin, década de 50, nossa, olha, já todo mundo tomava banho de DDT, não acontece maravilha, o deslumbramento, matava a praga, acabava com tudo. Não deu 15 anos, foi de 10 a 15 anos depois, os riscos começaram a aparecer, a obra seminal de Rachel Carson, nos Estados Unidos, quem tiver interesse, bota aí no Google para achar o que ela fez, e, opa, aí, um shift, né? Foi um paradigma que está sendo mudado. Opa, substâncias químicas na agricultura são eficientes, são úteis, etc., mas tem riscos também, não é riscos ao meio ambiente, riscos à saúde humana. Será que quando os biológicos entrarem massivamente no Brasil, tiver bicho, bactéria, micróbio, para tudo quanto é lado também? Eu converso com os biólogos na Anvisa, eles dizem, cuidado, você está liberando para o meio ambiente também um monte de... Você tem que ter controle de qualidade rigoroso também, então os riscos podem aparecer depois. Então, tudo está sendo feito com muito cuidado e, de novo, nenhuma etapa regulatória está sendo pulada. E esses produtos biológicos, boa parte deles são usados em agricultura orgânica, em agroecologia. O que eu quis destacar isso aqui, né? Isso aqui foi uma matéria da BBC. Acabou meu tempo? Estou acabando. Então, porque a gente precisa responder aqui ainda as perguntas, e temos muitas, muitas perguntas. Aí eu queria te sugerir, não ver 3 minutos? Pode ser. Tá, te dou 3 minutinhos, porque aí eu ia te sugerir para que a gente, à medida que fosse respondendo as perguntas, você até fosse colocando aquilo que ainda não foi falado, caso você deseje. Beleza. Eu acho que não vai passar de 3 minutos, não. Então, eu só queria colocar que essa transição para os biológicos, ela deve ser lenta, porque se não for lenta, parece um doido aí, como apareceu na Sri Lanka, foi da noite para o dia, 6 meses, né? Da noite para o dia foi 6 meses, não foi suficiente.
povo passou, aí sim, aí pode acontecer. Desabastecimento, aumento nos preços e fome. E fome não a classe média, a classe alta, os mais pobres, aos menos favorecidos. Então, né, se você faz a coisa rápido demais, né, e sem ser, né, cumprindo cada etapa regulatória, pode acontecer isso sim, e por isso que eu falei que é meio mito, né? Se você fizer de qualquer jeito, pode dar um problema de desabastecimento e fome, sim. E para terminar, um tema também que está muito em voga aí, que surgiu, que a nossa água está toda contaminada, não sei como é que a gente está vivendo, né? Deus existe, né? Isso é um milagre. A gente bebe água todo dia, ela está toda contaminada com todos os ingredientes ativos possíveis e até imaginários na água, e a gente está vivo, está vivendo mais, com saúde. Mas o que está acontecendo? Saiu isso aqui, a culpa não é do veículo que botou, não, tá? É como eu te falei, o veículo pega a informação, fizeram até um infográfico, uma coisa bonitinha, né? Eles não inventam, a imprensa não inventa, né? Não cria. Chegou para eles a informação, infelizmente informação improcedente, não vou dizer que é fake news, não foi informação falsa, tá? Foi um erro, foi uma falha, não vou entrar no mérito aqui, e aí descobre se a água dessa torneira está toda contaminada, você bota no seu município, você diz quantos ingredientes ativos tem, né? Com a concentração, né? Estamos morrendo, estamos doentes aqui, o bonequinho aqui foi por minha conta, tá? Esse verdinho aqui. E olha a repercussão, olha o que algo que não procede, como repercute, como envolve gasto de dinheiro, como dá trabalho para você informar essa desinformação. Foi parar na Câmara dos Deputados, foi parar no Senado também, audiência pública, repercutiu, nossa, a água está toda contaminada. Eu publiquei, começou em 2019 na revista J, Alarme Falso, não é bem assim, não está toda contaminada. Foi falha humana, a falha humana que acarretou isso, né? Um erro de pelo menos 60%, não é que deu erro de 10%, 20% e 80% está certo. É o contrário, tá? De 60% a 80% estavam equivocados, né? Eu coloco aqui os erros mais comumente observados, e até interessante, para trabalho, isso é trabalho de químico. Só que as vigilâncias sanitárias locais, municipais e estaduais, tem muito mais do que farmacêutico, veterinário e outros, né? Enfermeiro, e poucos químicos. Olha aí, os químicos aí, CRQ, CFQ, vão ficar atentos, vão cobrar participação de equipe. É um trabalho muito árduo de vigilância sanitária, sucateados na maioria dos estados, mas que precisam de químico. Faltou um químico ali para fazer a leitura correta, para dizer o que é limite de detecção, diferenciar de limite de quantificação, o que é o VMP. Né? Botou na mão de alguém. E a culpa é desse outro profissional, que é o veterinário, o enfermeiro? Não, mas é o que tem. Né? Tá? Então, desguarnecido. Não tem tu, vai tu mesmo. Ou vai para o estagiário. Tá? Então, em alguns lugares, tão pouco profissional. Foi o estagiário lá, que nem, ao menos se fosse o estagiário de química, eu acho que ele não faria isso, não cometeria esses equívocos, que são bem básicos na área da química, mas não são básicos em outras áreas, né? Óbvio, né? Enfermeiro, mesmo não vai saber, né? Estudante. E aqui, de novo, repercussão recente, requentada, voltou, 2022, 2023, voltou às páginas, não as páginas policiais, mas as páginas dos jornais, olha quantas empresas foram notificadas por suspeita de distribuir água contaminada. Não é nada disso. Pior ainda, a repercussão pior ainda, né? Ninguém vai beber água, mas tudo aponta ligação entre tantos casos de câncer e água no Paraná. Se a premissa está errada, o resto está tudo errado, né? Não está com essa contaminação toda. E aí eu publiquei junto com o professor Francisco Palgatti, da Fundação Oswaldo Cruz, já conheço ele de longa data, a gente publicou uma carta a essa revista, Environment International, uma revista que é bem conceituada, mas que pisou na bola, né? Faltou aí uma boa revisão, e a gente publicou demonstrando, né? Não com opinião, não, com fatos, com números, com contas. Esse dado está errado. Esse 542, se chegar a 5, se der a 10, tá lá no ruído da curva, né? Não tem. A gente mostrou isso, claro que não repercute. Repercute, é normal, isso da imprensa. Floriano vai saber melhor que eu, né? Notícia boa vende. Se tudo está funcionando direitinho, o que o cara vai botar? Está tudo certo, vai ser manchete de jornal. Olha, a Anvisa está fazendo um trabalho dela direito. Isso não é manchete de jornal nem no Brasil, nem em lugar nenhum, é óbvio, né? Então, o nosso contraponto não repercutiu. O que repercute é dizer que está errado, que causa câncer. Mas, de novo, meu papel aqui é informar, tá? É combater a desinformação. Tá? Passei de 3 minutos, mas acho que não foi muito, não, Aline. Obrigado por colocar. Foi não, Peter. Eu que agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Pode me mandar. Meu nome é muito complicado. Se eu fosse botar meu e-mail aqui, pronto, ia ser. Então, eu boto da toxicologia, mas que eu tenho acesso também. Chega, que se a gente não conseguir aí no debate, pode me escrever. Ótimo. Então, podem tomar nota aí dos contatos do Peter, né? toxicologia@anvisa.gov.br,
né? Então, o Isso Peter aí. trabalha na Anvisa lá em Brasília, né? Ele fez essa mudança, largou a cidade maravilhosa para Larguei o surf. 30 anos de surf, puxa vida, eu tive que largar, né? Praia, surf, imagina, não chego nem perto do mar quase. É mesmo? Mas vamos lá, olha, o E peço nosso... desculpas, tá, Aline? Se eu passei Não, o tempo, nada, me empolgo, eu falei que eu era... nada, sem problema. Na verdade, eu peço desculpa por te interromper, é porque o nosso chat aqui está bombando aqui de perguntas, né? E eu até achei que seria talvez mais proveitoso que nós fôssemos já respondendo essas perguntas, já que tem muitas, e que a gente pudesse ir aprofundando um pouco mais a nossa discussão. Isso aí. Tá bom? Aí por isso que eu até te interrompi. Mas então vamos lá. Eu reuni já aqui algumas perguntas, até para a gente otimizar o nosso tempo. Aí eu reuni as perguntas já por assunto aqui para a gente. E, bom, você hoje é um servidor da Anvisa, né? Você trabalha hoje diretamente com a questão de liberação de agrotóxicos? Não. Como é que funciona? É até uma das perguntas, vamos lá. O Paulo César já fiz muito isso. Sobre a questão de como funciona essa regulação. Se você puder explicar, aprofundar um pouquinho melhor para a gente, como é que funciona essa liberação, por exemplo, que acho que foi o que mais foi de interesse de todos que estão assistindo. O principal assunto foi agrotóxicos, pesticidas. Então, assim, como... Para a gente aprofundar um pouco mais, como é que funciona essa liberação? Você explicou lá no início para a gente que, na verdade, nós temos mais de um órgão atuando, né? Nós temos aí a Anvisa, né? Que a Anvisa ela vai atuar a nível de saúde humana, certo? E aí nós temos também o IBAMA, que atua, certo? O MAPA, não é isso? Aí, se você puder retomar esse assunto e explicar como é que funciona essa definição, porque a gente também tem limites para uso na agricultura e tem limites para a saúde humana. E se você puder aprofundar um pouco mais isso para a gente. Claro, eu já fiz isso nos primeiros 10 anos de Anvisa, eu fiz muito isso, analisava todos os tipos de processos, não só para agricultura, mas também assim, para preservar madeira, também são os ingredientes ativos, tem monografias também. Então, de certa forma, já me envolvi muito diretamente com isso, hoje eu me envolvo indiretamente. Indiretamente eu estou envolvido, né? Porque eu faço de tudo um pouco lá e acabo me envolvendo. Então, como é que funciona? A empresa pleiteante ao registro, seja uma empresa nacional, multinacional, não importa, a regra é a mesma, a lei é a mesma para todas. Ela entra com o seu processo, com o seu pleito de registro. Olha, eu quero ter esse meu produto aprovado para uso nas lavouras no Brasil para tal cultura. Primeiro entra com produto técnico, tá? Não queria esmiuçar muito não, mas o produto técnico assim, é o ingrediente ativo, é o princípio ativo, é a substância, mas tem um pouco de solvente, está impuro, tá? É um produto de uso industrial. O produto técnico não é usado na agricultura. Tá? O produto técnico é usado na indústria. É na indústria, seja produzido no Brasil, seja importado, como foi esse produto técnico, daí ele vai virar um produto formulado. Aí você começa a botar os adjuvantes, como tem para medicamento, né? Você vai botar ali no caso de agrotóxico, um espalhante adesivo, mas você vai botar também um conservante, que nem tem medicamento, que nem tem até alimentos. Aí você vai fazer o seu produto formulado. A partir desse produto, esse produto formulado, esse sim vai ser usado na agricultura, né? Claro, vai passar depois para o cadastro em todos os estados, não é automático também. Liberou na Anvisa, no dia seguinte está na lavoura, não é. Tá? Por isso que também essa coisa, se fosse a Anvisa, está liberando muito, e tem um longo caminho ainda para receber um cadastro. Alguns estados são mais sérios, outros são menos, faz parte, é normal. Então, o que a gente analisa? A gente analisa a toxicologia desses produtos. Seja um produto técnico, seja um produto formulado. O produto técnico, o que a gente analisa? A substância é um ingrediente ativo com poucos, né, sem componentes, pode ter uma impureza ou outra. Então, o que é importante a gente ver, principalmente se ele for um ingrediente ativo novo, ainda não registrado no Brasil. Então, a gente vê toda a toxicologia crônica dele. A gente vê aguda também. O que é aguda? Aguda de curto prazo, crônica de longo prazo. Tá? Então, a gente vê... Desculpa te interromper. Claro. Essa toxicologia que vocês avaliam, a Anvisa tem laboratórios, né? Não. No caso, não tem? Não, eu ia chegar lá. Tá. Chegar lá. Então, a gente avalia o que é
estudos de toxicologia de longo prazo, carcinogenicidade, né, em animais, se pode causar câncer, causa câncer, o quanto causa, né? Também, olha, a ciência, a toxicologia tem tons de cinza, tá? É importante ver isso, né? Sair dos extremos, né? Não é 880, não é black and white, tem muitos tons de cinza, né? Não é causa câncer ou não causa. O quanto, qual é o potencial carcinogênico, em que espécie animal, em que strain, né? Em que linhagem, e o quanto isso pode ou não ser relevante ao humano. Pode causar em animal e não causar em humano, ou o contrário. Tudo isso é avaliado para carcinogênese, para reprodução, né, se afeta o desenvolvimento, se é teratogênico, vai causar malformação fetal, antes de se é mutagênico, isso não é de longo prazo, é um teste rápido, né? Tem alguns testes, né, que são in vitro, outros em vivo, são testes rápidos, porque avalia a mutagenicidade da substância, isso é grave, se a substância se mostrar em vários testes, que ela tem esse potencial mutagênico, né, de genotóxico, ela afeta o gene, a chance dela causar um dano, né, seja carcinogênico, seja outro dano de longo prazo, é grande. A tendência é não botar no mercado os ingredientes ativos que são mutagênicos, está protegido, inclusive, pela lei. Né? E os agudos, principalmente produtos formulados, o que é isso? É mais para o trabalhador rural, né? Proteger o trabalhador rural. O produto vai causar sensibilização dérmica, ele vai causar dano ocular, que não é só você passar uma aguinha e está resolvido, ele pode, às vezes, até o dano ser irreversível, ser severo. Ele, né, e aí, também por via oral, por via dérmica, vai ser absorvido pela pele e vai causar uma intoxicação sistêmica pela absorção, ele é bem absorvido. E oral, né? Se o trabalhador rural, muito trabalhador rural, eu não vou nem falar em tentativa de suicídio, o objetivo é que nem esse, mas engole o produto mesmo, está aplicando, está com a boca aberta, entra. É importante saber a toxicologia, mesmo para o trabalhador rural, a toxicologia da substância, e também são ingredientes ativos que vão ter resíduos dos alimentos, a gente vê isso também, é importante. E a Anvisa não tem laboratório. Esses estudos são aportados pelo interessado, pela parte interessada. Então, a parte interessada é que vai apresentar os estudos? Isso, e é assim em todo mundo, tá, Aline? Isso é um padrão, é um paradigma mundial. Mas aí a Anvisa, hoje, ela é só faz... tóxico, tá, Aline? Ok. Ela faz um contraponto também com o que existe, creio eu que talvez faça esse contraponto com o que existe hoje de estudo publicado, né? Por exemplo, nós tivemos no fim do ano passado um estudo global sobre glifosato, né? Creio eu, não sei se já foi publicado, a última vez que eu vi não tinha sido publicado ainda, mas já tinha sido divulgado. E aí, no caso, a Anvisa considera todos esses estudos que também são publicados fora o que é apresentado pelo requerente. Sim, necessariamente tem que considerar, não só para avaliação, e principalmente, né, no caso de reavaliação, ingredientes ativos que já estão no mercado, que a gente reavalia, e muitos saem, muitos têm uso restrito, outros não. É um tópico, né, que também dá uma apresentação só disso aí, se eu for falar de reavaliação. E é visto tudo que é aportado à Anvisa, não só pelo registrante, mas tudo que consta na literatura. O trabalho está publicado, tem peer review, é de qualidade. Por que eu vou ignorar? Eu vou pegar só o que o registrante está me mandando e uma equipe de uma universidade, um instituto de pesquisa independente, fez e passou por peer review. A gente sabe que revisão por pares não é necessariamente, né, não é a prova de fraude, nada é a prova de fraude. Né? Eu citei o exemplo do estudo lá da água, infelizmente passou por peer review e tudo. Não é fraude, não quis dizer que é fraude, não, mas está equivocado. Mas, assim, é um estudo publicado e passou por peer review. Por que ele não vai ser considerado? Então, é considerado também. E o que eu disse foi essa mesma discussão, a base científica é a mesma. Para medicamento, para vacina, seja qual for a vacina, para Covid, é a mesma coisa. Quem é que forneceu os estudos das vacinas? Não foi a própria Pfizer? Não foi a própria Sinovac? Não foram as próprias empresas? Foram. Elas que fizeram todas as fases. E a mesma polêmica com o agrotóxico surgiu. A Anvisa, conflito de interesse, que está por trás disso, né? Que ela faz, aí não sei, não tem nada por trás, é assim que funciona no mundo inteiro. Foi assim em todos os outros países. Só que o que pode não pegar bem é falar, não, eu vou só analisar o que a empresa me mandou, eu não vou considerar literatura, nada, não. Como assim? Eu vou considerar assim, né? Vou considerar tudo que está disponível, né? Seja o que a empresa mandou, que normalmente é sigiloso, seja o que a empresa não manda, que está disponível na literatura, isso é levado em consideração, e isso está um pouco por trás dessa polêmica do glifosato. Tá? O IARC considerou
não considerou dados que são sigilosos, considerou só uma parte, e as agências reguladoras têm todo, né, todo o dossiê completo de todos os estudos, então conseguiu ter uma visão um pouquinho mais ampla em relação ao glifosato, por isso que todas as agências reguladoras discordaram da O IARC. glifosato, falando até especificamente do Brasil, né, o Brasil é aí o principal usuário de glifosato, uma economia fortemente embasada na agricultura, principalmente da soja, e infelizmente a gente sabe também que muito provavelmente o glifosato ele foi muito aceito até na própria agricultura por virtude da transgenia, né? Porque, num primeiro momento, o glifosato, ele, inclusive, mataria a soja. Só que aí a transgenia fez com que tudo fosse adaptado ali, né? E tudo, digamos, foi sucesso, economicamente falando. E Sim. Aí, ao longo dos anos, obviamente, o discurso ambiental, que, graças a ele, hoje também estou aqui com você, tenho meu emprego, e não só isso, eu confesso a você que, para mim, acho que desenvolvimento sustentável é uma filosofia de vida, porque não tem como você pensar em você somente e não pensar, ainda mais se você já tem família, filhos, e você não está pensando no que você está deixando para os seus filhos, né? Então, essa discussão, principalmente com o desenvolvimento sustentável, no fim do século passado, a gente trouxe muito a questão da precaução. Né? Acho que isso foi o principal, a questão da precaução sobre aquilo que, como você mesmo falou, a química hoje ela vai perder espaço, né? Quando você comentou dos biológicos, será que a química vai perder espaço? Não, a química não vai perder espaço, porque você bem também pontuou lá no início da sua apresentação. Nós somos química. Como é que a química vai perder espaço, né? Cadê? Eu sou chão, carbono, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Como é que eu vou perder espaço? A ciência continua existindo. Exatamente. Então, a química perder espaço, ela não vai. Agora, a química, como todos e muitos outros setores, né, está tendo que se reinventar. Isso. Né? A química verde ela surgiu aí no início do século justamente porque a gente está precisando se reinventar, a gente está precisando repensar. Né? Tivemos até uma pergunta aqui que questionaram sobre como que a gente poderia estar substituindo, né, a questão dos agrotóxicos. Eu não estou pegando aqui quem foi. O Paulo César, né? Paulo César também, de novo, ele questionou se existia algum estudo para substituir os agrotóxicos. E nós temos os biopesticidas. Mostrei. Nós temos os biopesticidas aí, que, no caso, a gente poderia usar, talvez, feromônios. E tudo isso não significa que a química não esteja presente, pelo contrário. Na verdade, agora a gente talvez tenha um trabalho em conjunto. Né? A gente vai ter aí um trabalho multidisciplinar. Mas digo tudo isso para reforçar que, assim, é fato, né? Isso é fato. Os agrotóxicos, que também foi uma outra questão, teve um participante que perguntou se seria certo, Fernanda Ferreira, ela perguntou se o nome pesticida seria certo, né? Na verdade, pode ser chamado pesticida, agrotóxico, na verdade, ao redor do mundo, o mais comum é pesticida, né? Agrotóxico é um nome brasileiro, e aí a gente também pode chamar de defensivo agrícola, como foi falado pelo presidente, né? O presidente Arley. Mas é fato. Publiquei um artigo sobre isso. Só sobre a terminologia agrotóxica. É fato. Eu com a professora Heloísa Caldas, da UNB. Legal. Mas é fato que o agrotóxico, todos, de um modo geral, os poluentes orgânicos prioritários, que são tão difíceis, eu trabalhei em laboratório e lhe digo como é difícil chegar no limite de detecção que atenda, né, a nossa legislação. É muito difícil, não é uma tarefa fácil. Mas, ao mesmo tempo, como eu pontuei no início, é uma questão de precaução, porque nós sabemos, e aí eu falei desse estudo global que saiu recente do glifosato, né, nós sabemos que existe certo caráter carcinogênico. E aí, exato. E aí a questão que eu lhe faço, e também foi um questionamento de um participante nosso, você
meio que pontuou, mas eu queria aprofundar isso. Essa diferença que existe entre os nossos limites, os limites brasileiros e os limites de outros países. Você colocou que existem questões econômicas também envolvidas, né? Claro. Mas em termos de saúde, né? A gente talvez não estivesse deixando um pouco de lado essa precaução que eu lhe disse, porque em termos ambientais, a gente sabe, até o próprio presidente Charlie tem estudos sobre a questão das embalagens de agrotóxicos, né? Então, nós sabemos o potencial danoso que os agrotóxicos e os pesticidas têm na microfauna, tem no ecossistema como um todo. Mais do que comprovado, bem né? comprovado, bem reconhecido. E aí, em termos de limites, essa diferença de limites, será que a gente não estaria deixando um pouco de lado essa questão da precaução com limites altos? Então, vamos lá. Vou tentar pegar um pouco de cada. Se eu esquecer alguma coisa, pode puxar meu orelha. Sem problema. Tá? Primeiro, porque eu vi que tá uma pergunta, um parênteses rapidinho, se não esqueço, descascar alimento reduz resíduo agrotóxico? Sim, sim. Grande parte, muitos alimentos fica na casca, no mínimo 1,5, mas normalmente até mais, tá? Fica mais na casca mesmo, descascar ajuda. Por isso que a gente vê, e é importante ressaltar isso, quando a gente faz o monitoramento, análise de resíduos de agrotóxicos, a análise é feita no alimento todo. Isso dificilmente você vê isso nas matérias, né? Você vê isso no nosso relatório do programa de análise de resíduos de alimento, mas as pessoas leem isso, as pessoas leem o jornal. Então, tem muito resíduo de agrotóxico na laranja, mas é importante. Alguns colocam, a gente brifa e alguns fazem essa ressalva, a maioria na casca. A menos que você vá comer laranja com casca, ou abacaxi com casca, tá? Aí é coisa de 80% para 90%. Sim. Então, descascar resolve. Mas a pergunta deve ter se referido a alimentos do tipo maçã, pera, né? Que você come ali nas chamadas frutas com casca. Também vai reduzir, se você vai ter uma boa parte na casca. Mas aí eu coloco, e as vitaminas que estão na casca? Você vai perder também? Vale a pena por conta disso? Muitas vitaminas, muitos outros elementos essenciais, né? Zinco, etc., podem estar na casca mais do que no interior do alimento, né? Isso tem muitos estudos que mostram isso, selênio. Eu não tiraria a casca por conta disso, eu acho que não compensa. Eu faria o que a Anvisa recomenda. Lava bem. Lava que, olha, dependendo do alimento, a lavagem é uma maçã que não é poroso, pera, tira 80%, de 80% a 90% que está na casca, tá? Reduz muito mesmo, né? E aí, Peter, desculpa te interromper, mas aproveitando que você respondeu essa pergunta, nós tivemos uma pergunta do Kleber Casimiro. Tá. Ele comentou que numa escola municipal, as merendeiras são treinadas a higienizar as verduras e frutas com hipoclorito de sódio em solução. E aí a questão dele é se seria correto e saudável para crianças de 4 a 10 anos, no caso, né? Eu entendo, pelo que você está respondendo, que bastaria apenas lavar com água e sabão? Não precisaria? Olha, com água, sabão, escovinha para agrotóxico, mas o hipoclorito, como eu coloquei nos slides, esquece resíduo de agrotóxico, é para micro-organismo, é para germe. Sim. É importante. Então, talvez, Kleber, seja não só para agrotóxico, né, mas também para uma questão de higienização. Retirar, né, higienização da... E aí ele fala, para a criança, olha só, mas você também não vai deixar de molho em hipoclorito, fazer assim, passar um paninho e comer e dar para a criança comer. Tem um procedimento, você vai lavar bem com água depois, tá? Deixa bastante tempo com água corrente, deixa de molho, para justamente tirar aquele excesso de hipoclorito, até porque até o cheiro é ruim, ninguém conseguiria comer com aquilo. Mas é bem diluído e depois você lava bem com água. Eu desconheço o registro de malefícios à saúde, seja qual for a idade, por lavagem de hipoclorito. O benefício compensa o risco. Não existe risco zero, tá? Isso é um corolário, isso é um paradigma da toxicologia. Não existe risco zero em nada. Pode ter risco baixo, risco alto e risco desconhecido. Você acha que é baixo e, na verdade, é alto. Você acha que é alto e, na verdade, é baixo. Né? É aquela coisa do risco real, como a gente percebe ele. Mas risco zero não existe. E muitas vezes as pessoas querem para essa área de agrotóxicos e para outra, para medicamento, acho que a pessoa quer risco zero. É normal. Eu quero só o benefício, eu não quero ter risco. Nesse planeta não dá. Não quero metal pesado na minha comida, né? Não quero, né, arsênio no arroz. Então, né? Aqui na Terra não tem jeito, vem da crosta terrestre. Né? O que a gente tenta fazer? Minimizar.
gerenciar o risco. Quer que eu voltar à sua pergunta? Vamos lá, aquela questão, sim. Então, primeiro do glifosato, concordo contigo, o glifosato ele foi desenvolvido no meados da década de 70, começou a ganhar corpo na década de 80, 90, tá bom, era um herbicida que já era importante por ser versátil, já ser considerado pouco tóxico. O que eu quero dizer que ser versátil? Ele é de amplo espectro, né? Ele não é que nem outros herbicidas, não, só atua em folha larga, não, só atua em folha curta, desse tipo, não, ele realmente... Ele surgiu quase como um DDT da época, né? Uma coisa, né? Mas com a transgenia, com os transgênicos, rockets, né? Impulsou a produção no Brasil e nos outros países, só a Europa que não usa transgênico, né? Todos os outros países, Índia, China, Estados Unidos, Canadá, Argentina, a transgenia chegou aí, porque até agora não se viu malefício à saúde. Então, realmente, mas aí, o que era para ser feito? O que seria o correto? É resistente a glifosato, a soja, seja lá o que for? Mas tá bom isso, mas deixa eu usar outros, deixa eu fazer um rodízio para ele não, né, para a praga não ficar resistente, mas ser humano não tem jeito, ele tascou mesmo glifosato, não obedeceu essas outras regrinhas da agronomia, né, que vamos evitar, vamos fazer rodízio, vamos usar outro. Pronto, aumentou muito o uso de glifosato, o que aconteceu? Você agora mal consegue controlar algumas, né, deixa para os agrônomos falar o nome dessas plantas, algumas ervas daninhas, né? Muita dificuldade, voltou a ter que dar par na mão e ter que ir lá lançar mão de outras tecnologias que ficou resistente, porque o glifosato, né, criou a resistência, o glifosato virou água para ela. Então, isso acontece também, né, que é como um medicamento, não é diferente. Né? Você usa muito, usa de forma desordenada, isso aconteceu primeiro nos Estados Unidos, depois aconteceu no Brasil, e aí ficam as empresas lançando um produto, então agora não tem mais glifosato, vai ter um outro princípio ativo, outro ingrediente ativo, porque a erva daninha ficou resistente ao glifosato. Mas, e aí vai ser sempre assim, vira um ciclo, né? E aí já responde, não resolve o problema causa, né? Você tem que saber usar o mais correto possível, né? Assim, já que é resistente a glifosato, a soja, eu vou usar à vontade. Não, deu no que deu. E aí, já entrando na questão outra que foi levantada, você falou o nome? Eu acho que a nossa principal... Já estamos substituindo. Isso. A gente já tem... A bioeconomia, na verdade, não tem mais para onde fugir, né? Ela veio para ficar. Mas eu acho que a grande questão que ficou de tudo que a gente conversou... Dos limites, não esqueci não. Viu? Exatamente, que é a questão de... Ok, nós temos questões econômicas que influenciam na definição de limites, mas, como eu falei, levantando minha bandeirinha aqui do ambiental, né, que eu acho que foi... na verdade, a preocupação com a saúde sempre foi algo muito importante, mas muitas mudanças que ocorreram nas últimas décadas, elas foram muito promovidas também por uma questão de consciência, né, do todo, né, de consciência ambiental. E aí, justamente... como eu levantei para você, a questão da precaução, né? Que acho que a grande questão será que, mesmo... Porque tem uma outra questão. Sabemos que muitos países, têm limites baixos e não usam lá na sua agricultura ou até mesmo nas suas atividades, mas exportam bastante, também sabemos disso. Então, aí, será que, nesse caso, a gente... enquanto, no caso, Brasil, a gente não deveria estar tendo uma visão mais precavida em relação aos agrotóxicos, principalmente, aos limites que nós hoje definimos? Se eu for falar de princípio da precaução também é uma palestra à parte, tá? Inteira. Sim, com certeza. Só sobre isso, tá? Já deixamos marcada a próxima. Tá, vamos falar de precaução, incerteza, vou falar uso, tem uma outra também interessante, se é o que é uso seguro, até onde vai, se não é seguro, né? Só para isso. Agora, vamos lá, vamos falar de... Depois eu vou lembrar o que eu ia falar, né? Esqueço, mas vem à cabeça o que eu ia falar lá das... Ai, meu Deus. Era aquilo do How Safe vou voltar. Mas do LMR, vamos lá. Então, primeiro, vamos tentar esclarecer. Eu cheguei a botar a transparência que a gente, não só todos os colegas usamos na Anvisa, mas não era o escopo, né? Ia gastar tempo de falar muito de técnica, que é o LMR,
Mas o limite máximo de resíduo, ele é um nome um pouquinho misleading em inglês, ele é um nome traiçoeiro, né? Ele engana um pouco, porque ele dá a ideia de limite máximo de resíduo. Não pode ter mais que isso. Se eu tiver mais que isso, se eu comer essa maçã com isso, eu vou cair duro. É o máximo. E está tendo mais que isso, não pode ter nada mais que isso. Não pode ter, né? Sai o resultado para. É o máximo que pode ter. E não é bem assim. Tá? E a gente entende que haja essa confusão, porque o nome sugere isso. Mas ele é um parâmetro agronômico. Ele não é um parâmetro para a saúde. O limite máximo de resíduo ele não é estabelecido em laboratório com testes em rato, camundongo, cachorro, que eu espero que um dia acabe, tá? Opinião minha, quero demorando, desde que eu entro na Anvisa, os CUTs também, vamos substituir o olho do coelho por córnea bovina, né? Coitado do coelho, sabe? Haja sofrimento animal, tá? E nem sempre há uma correlação tão boa contra humanos, tá? Vamos precisando fazer um parênteses ali com a minha ideologia também sou ser humano, por mim não teria, se puder, o mais rápido possível, poupar os animais, que não tem nada a ver com a gente, sofrem pra caramba com esses testes. Mas sua colocação só comprova o quanto a gente ainda tem a repensar, né, tudo que foi feito, e sempre teremos, né? Se agora estamos no ponto A, certamente daqui a 5 anos a gente já tem que estar repensando esse ponto A. Fato. E eu tento ser otimista nisso, viu? Eu tento ver embora eu seja um pouco kafkaniano, Kafka não era muito otimista, não, mas eu tento ver o copo, aquela história a água, né? Eu tento ver metade cheia e não metade vazia. Sempre vai ter ponto bom e ponto ruim. Eu tento ver a metade cheia. O ser humano, apesar de tudo, está evoluindo, né? Está evoluindo com o tempo. Compara com a Idade Média, compara com o mesmo século passado, né? A gente tem evoluído, mas evoluído não quer dizer que é assim, né? Às vezes dá uma caída, opa, está tendo uma evolução aqui, voltando, mas sobe de novo, tá? Desce 2 degraus para subir 3, e a gente tem evoluído, e na agricultura não tem sido diferente. Eu acho que não tem sido diferente. Então, saindo da filosofia, voltando aqui a sua questão, o limite máximo de resíduo, ele não é definido em laboratório com rato, com cachorro, com coelho, com nada, com chimpanzé, com canguru, com nada, tá? Ele é definido na agricultura, ele é um parâmetro agronômico, ele simula as condições de uso na agricultura pelo agricultor. Então, o agricultor ele usa, a empresa pleiteante faz os estudos de resíduo, é assim no mundo inteiro, esses estudos estão validados com boas práticas, química, agronômica, tudo comprovado, certificado, em método, tudo que você pode imaginar, assim como os estudos toxicológicos, a gente só aceita o que é, tá? OECD, EPA, não é qualquer estudo toxicológico, não. Está tudo com carimbo lá, tudo certificado. Então, os estudos de resíduo também são feitos no campo, para refletir o uso daquele produto no campo. Isso significa o quê? Que ele pode ser tão alto quanto eu quiser? Ele fez um estudo no campo e deu um resíduo de 50 miligramas por quilo de tal ingrediente ativo, né? Seja lá ele qual for, organofosforado, na maçã, no morango, na pera, que inclusive são animais te mistura tudo, são alimentos que são ingeridos in natura, que a gente chama in natura. Uma coisa é você ter um resíduo num brócolis, que você dificilmente come cru, né, na mandioca, no trigo, no arroz, feijão, vai para panela de pressão, ferro. Isso também é um processamento que minimiza muito os resíduos, tá? Natural, ninguém come cru. Agora, morango, maçã, né? Você come cru. Então, o estudo de resíduo deu 50, pode ter 50? Não é bem assim. Ele indicou isso. Ele consegue menos que isso na prática agronômica dele? Não, ele não consegue. Menos que isso, ele não consegue. Aí a gente faz a avaliação de risco. É assim que a Anvisa faz, assim, todos os países fazem. Ele não isso tem nota técnica, inclusive está no sistema, a gente pode disponibilizar, passa por equipe de toxicologistas nossos, de agrônomos, e faz a avaliação de risco, fala, esse resíduo que ele encontrou, ele pode trazer algum problema dietético ao consumidor, agudo ou crônico? Tá? O crônico é o mais tradicional, mas de uns anos para cá, 20 anos para cá, esse agudo ganhou força e todos os países fazem agudo também. Você pode ter uma quantidade de resíduos tão grande de um carbamato, de um organofosforado, mal de carbo, que foi banido no mundo, mas que ele, não é que ele vai causar problema de longo prazo, não. E já tem relatos disso na história. Você vai comer, vai passar 40 minutos, 1 hora, você vai começar a ter efeitos, sintomas parecidos com o que o trabalhador rural tem de envenenamento, de intoxicação. Então, a gente faz tanto o agudo, e muitos ingredientes ativos estão saindo do mercado, principalmente na Europa, e a gente está seguindo isso, muito mais agudo do que crônico.
Você vê como é que, às vezes, a ciência é diferente, o conhecimento científico difere um pouco do conhecimento popular, né? Que as pessoas acreditam, né? Normalmente falam, o crônico é mais perigoso, mas na prática que está se mostrando o agudo, mesmo em resíduo, está se mostrando mais perigoso do que o crônico. Mas isso tudo a gente vê. Tá? Então, os limites máximos de resíduo, ele não pode ser alto quanto eu quiser. Ele passa para avaliação de risco. Não deu avaliação de risco, desculpe, não pode, seu produto não tá aprovado. Mas ele pode, como você falou, então bota o mais baixo possível. Não, ele fez um estudo de resíduo no campo que deu 10, sei lá, deu 5. Não, mas mesmo que uma avaliação de risco tenha indicado que não tem problema à saúde, mas a gente sabe que tem certeza na ciência, aquilo ali é uma mistura de um monte de ingrediente ativo. Vamos abaixar, vamos tirar de 10 e eu vou discricionário. Quanto ao Anvisa, ele achou 10, o estudo de resíduo deu 10, mas eu vou botar 5. A Anvisa agiu muito assim antes de usar a calculadora mais científica do OECD. E antes de ter muitos estudos de resíduo para você ter uma estatística boa, né? Não, eu vou baixar porque eu não quero, eu vou botar 5. Legal, tá? Você pode pensar assim, de certeza, consumidor. Mas o que vai acontecer? O agricultor, nesse caso, vai ser prejudicado. Porque ele mostrou na simulação dele lá que ele não consegue, e muitas vezes ele não consegue chegar a 5. Algumas vezes sim, outras vezes não. Aí vai chegar uma fiscalização lá, que não é da Anvisa, tá? Quem vai na lavoura fiscalizar é o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Agricultura. A Anvisa vai no supermercado. Ok. Podemos ir juntos, já fui, inclusive. Tem ações ilegais, tá? Chumbinho, etc. Já fui muito com agricultor, já fui com Polícia Federal, já fui com Polícia Civil. Severo é uma desgraça, né? A gente já fez muita coisa. Eu já fui, mas é da agricultura isso. Tá? Aí a agricultura faz uma fiscalização lá, coleta a amostra, tá? Ou mesmo Anvisa, pode ter uma ação fiscal, a gente já fez isso. Fala, olha, o seu limite máximo de resíduo era para ser 5, está aqui na tabela, na monografia, e você encontrou 7, você encontrou 8. E aí eu vou penalizar o agricultor. Mas aí quando eu vou ver o estudo de resíduo ele sinalizou que era para ser 8. Então, você entende também que, por mais preocupação que existe com o ser humano, com o meio ambiente, com tudo, se ele fez o estudo, tem base científica, se a calculadora indicou que o limite máximo de resíduo é 8, eu não posso, eu vou proteger. É aquela coisa de eu fazer o meu julgamento, em vez de eu seguir a lei. De eu seguir o que eu quero, se eu for fazer o que eu quero, né? A gente vai discutir aqui, né? Não posso fazer o que eu quero como servidor público, o que eu penso. Eu vou proteger o meio ambiente, eu vou proteger. Não. Baixa para 5. Deu 8, o resultado científico, técnico, deu 8, mas eu vou botar 5. Não vai prestar, não vai dar certo. Aí ele vai ser penalizado e é algo, às vezes, que não justifica, né? Porque não é que ele está usando muito, e inclusive podendo fazer mal a ele, por isso que ele chegou a 8, não. Esses estudos simulam as boas práticas agrícolas, boas práticas agronômicas. Tudo, com todo equipamento de proteção, rótulo e bula indica isso, passou pela Anvisa, passou pela agricultura, passou pelo IBAMA, você tem que fazer tantas aplicações, 2 aplicações, né? Se você fizer 3, você não está seguindo a bula, não é boa prática agronômica. Ipsiliter, né? Se ele faz isso na prática, no mundo real, é outra história. Até porque os próprios representantes do agronegócio, eles mesmos reconhecem os riscos que o uso, né, dos agrotóxicos tem para os próprios trabalhadores deles. Sim, né? Sim. São os principais afetados. Exatamente, eles agudo mesmos reconhecem isso. Agudo e crônico. Não adianta, no mundo, assim, ônus e bônus. E aí, vamos trocar para o biológico agora, tomara, o Brasil está sendo campeão nisso, né? Vai ter só benefício e não vai ter risco? O tempo vai mostrar. Pode ser que tenha outros. Pode ser que se tiver um micro-organismo patogênico ali no meio que passou despercebido. O fato é, né? Pelo menos nós identificamos os riscos do que era usado anteriormente, estamos trabalhando na nossa evolução e substituição. Né? E aí uma coisa até, teve um participante que questionou, na verdade ele participou bastante, o Altamir Marques, e aí ele comentou que um outro ponto é a questão da agricultura familiar, né? Que isso é algo que também necessita ser incentivado. E aí, Altamir, até trazendo para você a informação, o último plano Safra, ele já teve um aumento de mais ou menos 30%, ou mais que 30%, justamente incentivando a agricultura familiar. Então, assim, acho que a gente chega à conclusão de que realmente nós estamos num momento
em que a gente necessita ir mudando o nosso paradigma, né? Então, a gente necessita ir revisitando aí tudo que foi construído até então, e aos poucos a gente vai substituindo. Peter, a gente vai ter que... A gente vai ter que ir encaminhando para o fim, porque a gente já está aí com quase 2 horas, e se deixar, eu acho que nós dois aqui, a gente vai ficar batendo papo. Não, fala. Eu ia falar do risco aceitável, que também dá... O que é risco aceitável? Aceitável para quem? Qual é o parâmetro? Onde eu boto o sarrafo? Eu ia falar do agrotóxico versus pesticida também, né? Eu esperava que mudasse. Isso, acho que a gente já pode deixar aí pensando um outro debate nosso, né, da gente continuar aqui essa nossa conversa. Eu, mais uma vez, queria lhe agradecer muito por ter aceitado, né, esse nosso convite. Tivemos ainda algumas perguntas que nós não respondemos, mas, como foi dito no início, nós responderemos posteriormente as perguntas enviadas, tentamos responder aqui a maioria. É um assunto... você tem aqui, mas a gente também tem acesso, e aí a gente te passa. Tá bom? Porque depois pode ser que eu perca esse... Não, a gente te passa, tá? E aí a gente certamente vai continuar essa nossa discussão, né? Porque temos muita coisa aí ainda para conversar, é um assunto bastante longo. Aí eu queria até aproveitar e deixar aqui de indicação para vocês um estudo bacana do IPEA, sobre agrotóxicos no Brasil. E aí eles trazem justamente esse levantamento de padrões de uso, política de regulação. Para quem tiver à disposição, são aí 80 páginas, mas eu acho bem bacana, que aí traz esse perfil econômico também, que a gente conversou aqui, traz essa questão de como funciona a regulação. Eu acho que fica bem bacana para quem se interessar pelo assunto. Tá bom? William, você levantou a mão, você deseja falar alguma coisa? Não, acho que foi alguém, o William Carlos levantou a mão, é com vocês. Eu acredito que tenha sido sem querer. Aí tem outras pessoas aqui falando sobre assuntos concernentes que poderiam ser fruto de outra palestra. Certamente, isso aí é assunto para mais de metro, para a gente ficar aqui muito tempo. Óleo de ninho, estou vendo aqui, vou responder tudo. O Floriano está colocando aí para vocês também o link do estudo que eu falei, tá? Então, a gente pode ir aprofundando esse assunto. Mais uma vez, Peter, muito obrigada mesmo pela sua participação. O CRQ está de portas abertas para que a gente faça essa troca, né? O CRQ também, em nome do CRQ, está agradecendo a Anvisa por estar aqui na sua ilustre presença, tá? E a gente vai aí nessa discussão, que é uma discussão só para realmente melhorar o nosso dia a dia. E aí eu deixo a palavra com você para você se despedir, deixar aí sua última contribuição conosco, e mais uma vez já deixo o convite para o seu retorno. Maravilha, então serei breve, né? Já são quase 9 horas. Agradecer de novo essas portas abertas do CRQ, o próprio CFQ, que a gente se reuniu aqui em Brasília também, e me colocar à disposição, né, para o que vocês quiserem. Tem, como você falou, é para mais de metro aí, é para mais de hectare, já que a gente está falando de agricultura. Não falta assunto, né? Eu tento responder tudo, não vou conseguir, senão vai passar de meia-noite. Eu vou tentar, eu não sei tudo não, tá? Tem coisas que eu não sei, o que eu não souber, passo para outros, né? Mas, assim, agradecer imensamente a você, foi muito prazeroso, pelo menos para mim, foi um prazer isso, essa troca, e me coloco à disposição de novo, nesse assunto, com outros assuntos envolvendo Anvisa, envolvendo pesticidas, tá? Estou sempre à disposição e peço desculpas aí se eu falei demais, ou se eu também falei alguma coisa que possa ter desagradado, procurei não usar tons, né, agressivos, né, não é, às vezes o tom é visto como pejorativo, né, não é, ótimo, espero que seja uma crítica, mesmo aos nossos críticos, eu gostaria realmente que soasse como crítica construtiva. Eu não estou deslegitimizando crítica nenhuma, a gente vive uma democracia que continue assim. Pelo contrário, só procurei esclarecer, assim como aconteceu lá. Claro, não, vacinas, e infelizmente, algumas críticas são procedentes, tá? E outras, infelizmente, não se baseiam em fatos, não são factuais, não se baseiam em números, são infundadas. Mas isso não quer dizer que eu esteja certo e a pessoa está errada, não. Estou aberto ao debate, vamos lá. Eu não fujo de debate nenhum, traz todo mundo. Pode trazer indústria, pode trazer grupo de interesse.
no CRQ, aonde for na minha casa, quem quiser me convidar, está tudo certo. Não, os nossos convidados estão deixando aqui excelente apresentação, muito bom, parabéns. Então, assim, foi ótimo, Peter. Como você falou, acho que a discussão ela tem que existir, é sempre enriquecedora, né? A gente está aqui discutindo, está aqui trocando informações. Certamente foi, assim, também muito esclarecedor saber como funciona essa parte de regulação, né, no caso da Anvisa, que você também nos trouxe a informação de que é assim no mundo todo. Então, mais uma vez, deixo aqui o meu agradecimento. Tá? Eu agradeço a todos que ficaram conosco até agora. Mais uma vez, CRQ está sempre de portas abertas. Vocês podem acompanhar aí nossas próximas apresentações, podem acompanhar até aguardando o retorno do Peter. Tá? Com certeza. E agradeço a todos e desejo uma boa noite, então, para todos. Obrigado e parabéns pela mediação. Não, Muito eu que boa. agradeço você e Toda a essa equipe troca. aí. Floriano, Allen, Um meus amigos. grande abraço. Tá? Uma boa noite para todos. Abraço. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.